Fala, minha gente! Muito bom dia, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Ótima quinta-feira para você, bom dia! Já estamos no ar com as notícias de Santa Catarina. Oi, Marista! Oi, Fernando, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está em casa. E a gente já começa com notícia, Fernando, de que a polícia está nas ruas e a nossa equipe foi junto. Rodou! Operação policial na Grande Florianópolis. Daqui a pouco no SCC Meio-Dia você confere como foi este serviço que aconteceu em toda a região metropolitana com o objetivo de coibir o furto e comércio ilegal de fios. Incêndio atinge casa no bairro Pantanal, em Florianópolis. O repórter Tiago Pires está no local e tem os detalhes pra gente ao vivo. Tiago Pires acompanhando, apurando as informações. Até o momento, alguém ferido, Tiago? Bom dia. Bom dia, Fernando. Isso mesmo, ocorrência ainda em andamento aqui no bairro Pantanal, próximo ao binário aqui do deputado Antônio do Vieira. Nesse momento, as equipes do Corpo de Bombeiros ainda trabalham no local, uma casa de madeira, né, com 3 pavimentos. A imagem é clara, né? Totalmente atingida e destruída pelo fogo. Daqui a pouco mais informações, respondendo a sua pergunta. Graças a Deus, nenhum ferido. Eu volto já já. E ainda mais informações, mais de 1.000 cestas básicas foram entregues à comunidade indígena na região da barragem de José Boatê. A ação faz parte de um acordo firmado para que o governo do estado recupere a estrutura. E é claro que a gente vai mostrar tudo, como é que está acontecendo os trabalhos por lá. Já estamos no ar, fique com a gente. Atenção, direto para o incêndio na região de Florianópolis, uma casa destruída pelo fogo. Quem está lá é Tiago Pires, Marister. O fogo consumiu uma residência de madeira. Tiaguinho está ao vivo no local, trazendo todas as informações. Tiaguinho, já se sabe como é que essas chamas começaram por aí? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda Santa Catarina. Pois é, Maria, cena lamentável e triste aqui no bairro Pantanal, na capital. O Christopher está mostrando as imagens nesse momento, que os bombeiros ainda estão no local. Era por volta de 10 horas da manhã quando o fogo começou. Pelo que se sabe, começou em uma máquina de lavar roupas. Vocês estão vendo que esta casa, ela fica aqui bem próxima ao deputado Antônio do Vieira, aqui no binário. Hein? Bem próximo. Até pedi para o Christopher, só para localizar o pessoal, Christopher. Mostra ali embaixo, ali, ó, a avenida. Estamos bem pertinho aqui da avenida deputado Antônio do Vieira. Os caminhões dos bombeiros estão ali. São 3 caminhões trabalhando. E eles também foram pelas ruas de trás para poder chegar mais próximo, já que é uma região aqui de difícil acesso de veículos, principalmente de caminhões. Os bombeiros, como você está vendo, estão ali. A fumaça é bem densa aqui no local, viu, Maria? Está bem forte. Por isso que os bombeiros pediram para a gente ficar um pouquinho mais afastado aqui. Agora, infelizmente, né, felizmente não houve vítimas. A gente soube que a casa tem 5 moradores. Estavam 3 moradores no momento, né, que as chamas começaram. Eles conseguiram sair da casa, mas o dano material é enorme, Maria. Vocês estão vendo aí uma casa de 3 pavimentos, totalmente de madeira, né, que a chama tomou conta. Como é uma casa de madeira, ficou mais fácil. Vocês estão vendo as imagens aí do momento em que esse incêndio começou, registrado aqui por moradores, vizinhos. Nesse momento estão todos sem energia. A Celesc foi acionada para cortar a energia do local. E os bombeiros fizeram 2 linhas de ataque, viu? Esse que vocês estão vendo ali, que estão atrás da casa, e uma outra equipe que está naquela residência mais acima para poder chegar na casa por outro lado. Alguns moradores relataram aqui que realmente foi um momento de pânico quando tudo começou. Ali ainda a gente consegue ver a chama ainda, Christopher. Numa da parte lá de superior ainda a gente consegue ver ainda as chamas acontecendo por ali. A Londra, ela está no telefone agora aqui, é uma das moradoras. Christopher, dá uma chegadinha aqui com a gente. A gente vai esperar ela terminar aqui a ligação, ela está no telefonema, mas ela estava conversando com a gente e explicando um pouquinho mais do que tudo aconteceu. Ela está aqui do lado, a moradora, e já fala com a gente. O capitão Martins é o responsável por essa operação, a gente queria um pouquinho mais de detalhes com ele, só que ele está neste momento ajudando no combate
combate ao incêndio. Como vocês estão vendo, as equipes estão todas aqui. A moradora está no telefone, vamos deixar ela terminar a ligação. Christopher, sobe comigo aqui rapidinho, por favor. Vamos ver se a gente consegue chegar um pouquinho mais próximo aqui da residência, ver se o capitão Martins está ali, pode falar com a gente. O vento agora ajudou, Maria, que a gente não estava conseguindo subir aqui, porque o vento estava muito forte, trazendo a fumaça toda para o lado de cá. E ela está uma fumaça muito tóxica, até porque é uma casa invernizada, enfim, de madeira, e realmente estava bem difícil da gente chegar próximo aqui. Ó, Christopher, mostra ali, ó, trabalho do Corpo de Bombeiros já chegando no local, ajudando com as mangueiras, porque, como disse, eles fizeram 3 linhas de ataque, viu? Tanto por baixo aqui, como também por cima, através das outras residências. Eles estão dentro das casas vizinhas ali em cima para poder combater o incêndio. Eu vi agora há pouco, ainda tem chama, ainda por ali. Mas vamos aguardar ali o capitão Martins. Eu não vou atrapalhar o trabalho deles ali, Maria, mas vamos só conversar com a moradora, tentar chegar nela aqui, porque ela tem todas as explicações. Cuidado aí, Cristo, porque é bem íngreme aqui. Ela tem todas as explicações de como tudo isso começou, viu? Pelo que se sabe, pela informação que o Corpo de Bombeiros passou já pra gente, começou em uma máquina de roupa. Não sei se a Alondra pode falar com a gente ali. Alondra, vamos falar com ela aqui, a moradora, rapidinho. Ela tá no telefone. Você estava na casa também? Eu sou esposo dela. Não, eu não estava na casa. Sabe como tudo começou aí? Você é esposo da Londra? Eu sou esposo da Ela estava comentando comigo quando eu cheguei aqui que tinham 3 moradores na casa e conseguiram sair, graças a Deus. Conseguiram sair. Sabe como tudo começou? Foi posto a máquina de lavar roupa para funcionar, e aí o vizinho de baixo viu que a máquina estava pegando fogo, já chamou ela e tentaram conter o fogo. Só que era muito fogo, era muita fumaça presa. Não tinha como escapar. Tentaram controlar o fogo, mas não foi. E aí a casa de madeira se tornou com combustível. Perfeito. Logo que começou o fogo, viram que não tinha mais o que fazer, conseguiram sair da casa. A Londra conseguiu salvar a moto dela, o notebook, o telefone que já estava com ela, e abriu o portão e saíram. Não tinha como ficar numa situação dessa. O que estava na casa queimou tudo, na verdade. Tudo. E eu fiquei com a minha mochila, com a roupa do corpo. Perderam exatamente tudo que estava lá. Tudo. Meu escritório de desenvolvimento, isso foi tudo. Notebook, bancada de eletrônica, tinha um armário cheio de desenvolvimento de PCB, foi tudo. A gente nunca passou por uma situação dessa, mas o sentimento que fica num momento como esse, vocês ainda estão, é claro, com fervor de tudo acontecendo, mas é difícil, né? Sim, é difícil. Essas horas tá passando boas lembranças dentro da casa, mas eu tô tranquilo porque minha esposa, ela tá bem. Logo, recente, a gente estava acompanhando algumas tragédias da Carioca que caiu na montanha. O balão que caiu também. Então a gente meio que ficou pensando nessas tragédias. Mas eu tô bem porque a minha esposa tá bem. Isso é o que importa agora. É o que importa. Eu ficaria muito triste, muito triste. Eu não consigo... Qual é a palavra certa para descrever se eu perdesse ela? A gente consegue se levantar depois, só que a gente perdeu tudo. Bom, eu quero só deixar os nossos sentimentos no nome do SBT. Obrigado. A gente imagina o que vocês estão passando agora. Graças a Deus todos estão bem, mas perder bem materiais ninguém quer, né? E a gente só deseja força e que vocês consigam se recuperar, viu? Pô, muito obrigado. Obrigado pelo seu apoio aí. Um abraço. Bom, a gente vê aí o Fernando, o sentimento aí do pessoal. A Alondra conversou com a gente. Obrigado, viu, Alondra, por conversar com a gente. E, Maria, é isso. O fogo começou, então, confirmado aqui pelos moradores, pelo esposo da Alondra. E a gente vê eles estão bem tristes, ali, bem complicado. Mas começou na mapa, viu? Eles tentaram apagar, não conseguiram. E conseguiram tirar de casa, como ele relatou ali, tudo que podiam. Agora é isso, é a cena de destruição, a casa destruída, 3 pavimentos, tudo que estava ali dentro, a história, patrimônio, foi tudo embora junto com o fogo. A gente vai tentar contato daqui a pouquinho aqui, Maria, Fernando, com o capitão Martins. Como eu disse, ele está trabalhando junto com a equipe ali em cima, eu não quis interromper, até para que tudo possa ser resolvido ali em cima na questão do combate, porque como tem casas muito próximas ali, e o Christopher pode mostrar, a principal, esse ataque do fogo foi realmente para não atingir essas residências ali do entorno, tá, Maria? A gente vai continuar por aqui mais um tempinho, mas... A gente finaliza ali, ó, o pessoal conversando com a Alondra,
com o esposo dela, amigos chegando aqui para prestar esse apoio nesse momento. Graças a Deus, sem vítimas, sem feridos, mas é esse, o coração apertado, né? Porque tudo que estava lá dentro foi embora. Maria, Fernando. Thiago Pires, muito obrigado pela informação, tristeza para essa família, nossos sentimentos. Sei que agora a comunidade vai pegar junto, vai ajudar também. Quem puder ajudar esse casal, essa família. Destruição completa, infelizmente, a casa acabou pegando fogo. Casa de madeira, e aí o fogo se alastrou de forma muito rápida. Na imagem dividida você vê comigo agora o momento em que o fogo começou hoje pela manhã. As chamas se alastraram de forma muito rápida. A casa ficou completamente destruída e nesse momento, ao vivo, 11h10 da manhã, o Thiago Pires mostra ainda o trabalho intenso do Corpo de Bombeiros para tentar controlar as chamas e acabar com este incêndio. Florianópolis na sua tela, informação importante, urgente, incêndio que destrói casa neste momento e o Thiago Pires acompanhando. Thiago, permaneça por aí, daqui a pouco a gente volta aí para o local para conversar com o Corpo de Bombeiros e atualizar, trazer as últimas informações, porque nesse momento a preocupação também é com as residências vizinhas. Se o fogo vai se alastrar, vai atingir outros imóveis, por isso o Thiago Pires vai continuar acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros até que tudo seja resolvido. Vamos seguir. Fernando, agora 11h11, vamos dar uma olhadinha lá fora, no tempo, nas pontes também, aí que dão acesso à ilha de Florianópolis, à ilha de Santa Catarina. E como vocês podem ver, tá tempo bom nessa quinta-feira, tá assim em todo o nosso estado. O tempo é seco, o sol aparece para todo mundo e as temperaturas hoje, elas sobem um pouquinho mais agora com a presença do sol perto do meio-dia. Mesmo assim, temperaturas muito baixas ao amanhecer, a gente continua com essa onda de frio aqui no nosso estado. Em instantes eu chego com a previsão do tempo completa, já para vocês se organizarem para amanhã também. Já adianto que para amanhã a gente deve ter um aquecimento ainda maior, as temperaturas começam a ficarem mais agradáveis aqui no nosso estado, viu? Já tem a previsão do tempo. Fernando Machado, no Espaço SCC10, é contigo. Destaques do que repercute na internet nesse momento, o portal SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina. Quem está comigo é a Sofia. Os destaques de agora, bom dia. Bora para os destaques então, né, Fernando? Boa tarde para quem nos acompanha aqui. Olha, a gente vai começar falando de uma reportagem especial aqui do portal sobre casos, né, de trabalho análogo à escravidão aqui em Santa Catarina que dispararam, né? Resgates cresceram 40% aí nos últimos 5 meses. E chega a ser um paradoxo, porque Santa Catarina, a gente sabe, tem muitas qualidades, um dos estados com maior índice de desenvolvimento humano do Brasil e está, então, com essa situação de crescimento de casos de trabalho escravo, né? Dados obtidos exclusivamente pelo nosso portal SCC10, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Ministério Público do Trabalho, revelaram que 89 trabalhadores, foram resgatados no estado entre 2023 e 2025. A gente vê que a reportagem especial aqui é do nosso colega Ricardo Souza, que fez muitas apurações, temos inclusive gráficos, muitos dados foram colhidos por ele, né? E a maioria das vítimas, principalmente, são migrantes do norte e nordeste do Brasil, além de outros países também, como Bolívia e Haiti. E eles são explorados principalmente no campo, na construção civil e também na indústria têxtil. Nos 5 primeiros meses desse ano, de 2025, 34 pessoas foram libertadas. E as ocorrências se concentram, né, principalmente nas partes rurais aqui do estado de difícil acesso, como o oeste, o Alto Vale do Itajaí e também o norte catarinense, regiões onde é mais difícil a fiscalização chegar. As denúncias são feitas pelo Disque 100 e são elas que ajudam a resgatar as pessoas, então é muito importante que quem presenciar algum tipo de situação como essa entre em contato, né? A gente tem aqui muitos gráficos, dados, tem também dividido pelas cidades, né, as ocorrências, as pessoas que foram resgatadas nas cidades, então é uma matéria super completa, especial aqui do nosso portal, que vale a pena conferir, viu, Fernando? Muito bom, vamos ver o que mais é notícia. Vamos atualizar agora o caso do duplo homicídio registrado essa semana na cidade de Balneário Pissarras. Todos os detalhes você acompanha em scc10.com.br. Vamos lá, Sofia, o que mais é notícia hoje? Olha, a gente tem várias notícias que a gente vai trazer aqui logo em seguida também. Temos a morte de um reitor super importante aqui para a UFSC, né, a nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Essa notícia, por gentileza? Essa aqui? O professor Rodolfo Pinto da Luz, ele concorreu a vice-prefeito 2 vezes, num passado recente agora, Sofia. Ele concorreu com o Jean, foram derrotados, depois concorreu com a Ângela. Eu lembro que foi uma eleição histórica em Santa Catarina, a eleição
onde Ângela e Jean disputavam, né? O Jean Loureiro disputava pela segunda vez, a Ângela ficou a apuração, quase que 99% da apuração, a Ângela ficou em primeiro lugar. E quando virou 100% das urnas é que virou o Jean eleito e foi um rebuliço na cidade, porque Ângela em primeiro a apuração inteira, Jean vira no final. E nessa época o professor Rodolfo Pinto da Luz havia trocado, né? Ele tinha antes concorrido com o Jean, foram derrotados, depois ele trocou de lado, concorreu com a Ângela e mais uma vez acabou derrotado. Mas uma história onde essas duas derrotas não mancharam em nada a trajetória, porque teve a trajetória de reitor, depois foi secretário de educação. Eu lembro que na época, olha só que interessante o que aconteceu com o professor Rodolfo. Ele perdeu as eleições com o Jean Loureiro e mesmo assim foi convidado pelo adversário do Jean, que venceu para assumir a Secretaria de Educação. Isso demonstrava a importância do professor Rodolfo para Santa Catarina, para a educação do Brasil. E hoje o nosso estado se despede desse grande nome que acabou falecendo aos 76 anos. É isso, Sofia? Uma pessoa com muito a acrescentar, como você falou, né? Inclusive, ele era filiado aqui a um partido, o PSD, também teve nota de pesar aqui. Temos um luto decretado pela universidade, também aqui pela prefeitura, de 3 dias. E eu vou aproveitar esse tempinho para mostrar para vocês uma coisa bem legal, que aqui no nosso portal, a gente tem todas as notícias publicadas. Por exemplo, o incêndio que vou mostrar aqui para a câmera 2, a gente tem o nosso Instagram, portal SCC10. Todas as notícias, para aqui, ó, todas as notícias são atualizadas aqui. Então, a gente tem o incêndio que o Tiaguinho acabou de mostrar, a gente tem também a notícia aqui do reitor e várias outras. A gente vai postando aqui o dia inteiro, então fica um convite para o pessoal nos seguir também no Instagram e ficar por dentro das notícias. Muito bom. Sofia Gonzalez está com a gente. Está sempre no scc10.com.br. Quando tem informação importante, a Sofia pinta por aqui para atualizar em tempo real. Afinal de contas, esse é o maior benefício do digital do SCC10. Está tudo acontecendo em tempo real e sempre que uma notícia é atualizada, a Sofia aparece por aqui para contar para a gente. Por hora, obrigado. Até daqui a pouco, Sofia. Maria, quem está chegando agora? Oi, Maria. Fernando, eu estou por aqui agora, 11 horas e 17 minutos. Nós vamos atualizar o caso do duplo homicídio registrado essa semana na cidade de Balneário Pissarras, litoral norte do estado. 2 corretores de imóveis foram assassinados. O suspeito é o dono da imobiliária. Agora, a investigação aponta que as câmeras de segurança do estabelecimento não gravaram o crime. Por quê? A Cris Pinheiro está ao vivo e vai nos atualizar sobre esse caso. Agora, Cris, explica pra gente por que as câmeras não gravaram esse crime. Bom dia. Bom dia, Maria, Fernando, a você que nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Isso, Maria. Ontem à tarde aconteceu essa audiência de custódia aqui na Vara Regional de Garantias de Itajaí e o juiz entendeu que pelas condições como aconteceu o crime, o suspeito de 37 anos, como você falou, dono da imobiliária ali em Balneário Pissarras, onde aconteceu esse crime, deveria aguardar o processo policial na prisão. Ontem mesmo ele foi transferido para o complexo penitenciário regional aqui da região de Itajaí, que fica no bairro Canhanduba. E em relação às câmeras de segurança, como você me perguntou, hoje pela manhã eu conversei com a delegada Beatriz, que está à frente desse caso, e ela me confirmou que, de fato, o equipamento DVR que deveria gravar nas câmeras de monitoramento da imobiliária, ele havia sido retirado. A polícia percebeu que ele não estava. Então é mais aí uma linha de investigação da delegada. Ela quer saber por que e quando foi feita a retirada desse equipamento. Maria, a delegada me confirmou que ontem mesmo ela ouviu também um outro sócio da imobiliária, que inclusive estava na imobiliária no momento do crime. Ele estaria em outra sala. Ela ouviu ele ontem à tarde, vai ouvir nos próximos dias outras pessoas, outras testemunhas. Os celulares das vítimas, do suspeito, do sócio da imobiliária já estão sendo analisados pela Polícia Civil. Ela aguarda também o exame que
que foi feito nos corpos das vítimas para saber quantos tiros foram efetuados e onde, em que parte. A delegada tem 10 dias para concluir essa investigação, mas ela me confessou que pode levar mais alguns dias por conta da complexidade do crime. Só após aí o inquérito policial vai ser enviado para o Ministério Público para que seja feita a avaliação e oferecer a denúncia inicial aí para a ação penal. Lembrando que este crime, como você falou, aconteceu no final da tarde de terça-feira numa imobiliária que fica no centro de Balneário Pissarras. Foram mortos aí 2 corretores, David Luiz Leite, da região de Joinville, e Tiago Adolfo. O suspeito se entregou no mesmo dia para a polícia e alegou legítima defesa. Os 3 entraram aí em discussão por conta de uma dívida. Volto contigo, Maria. Obrigada, Cris, pelas informações direto do Litoral Norte. Já já a gente volta para lá com outras notícias. Faz sol ali na região, sol e nuvens, as temperaturas deram uma aliviada por lá. Mesmo assim, hoje não esquenta tanto, o friozinho continua por aqui. Obrigada, viu, Cris? Até daqui a pouco. O assunto agora é a barragem de José Boatê. Mais de 1.000 cestas básicas, Fernando, foram entregues à comunidade indígena. A ação faz parte de um acordo firmado para que o governo do estado recupere a estrutura. O PC tem mais informações, está de volta com a gente aqui na tela do SBT e vai explicar. Oi, PC, bom retorno das férias, já chegou nesse frio danado. Explica pra gente o que será feito lá na barragem de José Boatê, PC. Bom dia! Bom dia, PC. Bom dia, Marister. Bom dia, Fernando Machado. Até o sol está de volta por aqui. Envergonhado, mas está de volta também. Pessoal, vamos lá então para falar sobre essa ação. A recuperação da barragem de José Boatê, na verdade, é um plano robusto do governo do estado contra alagamentos e enchentes aqui no Vale. E o primeiro esforço das autoridades, você se lembra, você que acompanha aqui o SCC Meio-Dia, o primeiro esforço do estado foi firmar um acordo com as lideranças indígenas lá da região. E aí, a gente mostra agora aqui na tela do SCC Meio-Dia que parte desse acordo firmado, essa parte foi cumprida ontem. O governo entregou 1.078 cestas básicas, como a gente mostra agora aqui, imagens na tela do SCC Meio-Dia. 1.078 cestas básicas foram entregues nesta quarta-feira em José Boatê. Os produtos foram entregues às famílias indígenas, faz parte do acordo do governo do estado para a recuperação da barragem. Além das entregas, além da entrega das cestas básicas, também está prevista a construção de casas, igrejas, áreas de lazer, tudo em licitação. Agora, e como é que está a recuperação da barragem de José Boatê, né? As comportas danificadas já foram recuperadas? A gente atualiza agora, aqui no SCC Meio-Dia, o que já foi feito e o que ainda falta fazer por lá. O governo do estado, a Secretaria de Defesa Civil, informa que as galerias já foram limpas, já foi feito o trabalho de limpeza das galerias, retirada de entulhos. A Celesc já teve acesso às comportas, foi feita a limpeza do poço de acesso às comportas, foi instalada uma nova tampa do poço de acesso ali na sede da barragem. Também já foi realizado o laudo técnico pelos técnicos da Celesc. Mas muita coisa ainda precisa ser realizada por lá para que garanta o funcionamento 100% da barragem. Ontem, o secretário de Defesa Civil de Santa Catarina, Mário Idelbrandi, esteve por lá, gravou um vídeo nas redes sociais e a gente ouve agora um trecho da fala do secretário sobre a recuperação da barragem de José Boatê. E não sei se você lembra, tinha um buraco aqui aberto, trazendo risco para a comunidade indígena e para a própria população que passa aqui pela barragem. Pois é, agora a realidade é completamente diferente. Acabamos de instalar um novo tampão com uma chapa de aço de 10 milímetros, cumprindo aquilo que o nosso governador Jorginho Melo determinou, resolvendo cada um dos problemas aqui na barragem José Boatê. Além disso, cumprindo o acordo firmado com a comunidade indígena, cada vez que o reservatório da barragem chega a 15 metros por conta do fechamento ou do volume de água, nós precisamos
precisamos entregar uma cesta básica para cada uma das famílias da comunidade indígena. E nós acabamos de entregar mais de 1.000 cestas básicas cumprindo esse acordo. Bem como a Prefeitura de José Boaté acabou de publicar o edital garantindo a construção de uma igreja e uma casa pastoral. Com isso, estamos cumprindo mais um compromisso importante para que a gente possa garantir a operacionalização da barragem e a proteção do Médio Vale do Itajaí. Bom, o importante é destacar que os trabalhos estão sendo realizados em José Boaté para a recuperação total da barragem local, da barragem norte, que é a estrutura mais importante para a prevenção de enchentes aqui no Médio Vale do Itajaí. O que falta fazer ainda? A recuperação completa da parte civil da barragem. Precisa construir uma nova casa de comando, recuperação, a reforma da casa de comando, da casa de máquinas, recuperação de guarda-corpos, estrutura da talha, a instalação nova de uma rede hidráulica, a escada do poço. São serviços que ainda faltam ser realizados. E outros trabalhos previstos também que estão em fase de orçamento e que o governo do estado, portanto, ainda não tem um prazo de entrega. Quais são esses serviços? A troca das duas comportas, a rede hidráulica de acionamento das comportas e também a automação das comportas. Esse serviço ainda em fase de orçamento não tem prazo para o início das obras. A gente vai seguir acompanhando, Fernando e Maria Esther, porque a barragem de José Boaté há muito tempo aguardava por essas obras, essas melhorias, e é uma importante estrutura de prevenção de enchentes para a região do Vale do Itajaí. E ao mesmo tempo que trabalha para recuperar a barragem, o governo vai cumprindo aí o acordo com uma comunidade indígena. Esses serviços, a entrega de cesta básica, construção de casas e de igrejas, são ações como forma de compensação para a comunidade indígena, uma reivindicação histórica do povo local, povo que foi afetado pela construção da barragem. Nós vamos seguir acompanhando por aqui. Fernando e Maria Esther. PC, muito obrigado pela informação. Barragem de José Boaté, um respeito à comunidade indígena, mas também a importância de manter essa estrutura funcionando. Meses atrás a gente precisou e viu a importância de estar tudo dentro da normalidade, com manutenções em dia, com estrutura que ajude. Afinal de contas, o investimento nas barragens, não foi uma, são as barragens de Santa Catarina justamente para evitar transtornos. E aí elas têm que estar operando porque a gente nunca sabe quando vai acontecer, não é mesmo? É igual seguro, que morre de velho. Obrigado, PC. Por hora, muito obrigado pela informação. Barragem de José Boaté, governo do estado investindo lá depois do acordo com a comunidade indígena. Olha, mandados de busca e de apreensão e ainda de prisão foram cumpridos hoje pela manhã lá no extremo oeste do estado, lá no extremo oeste, no velho oeste. O repórter Felipe Bastos está chegando comigo ao vivo, tem todas as informações na tela de Santa Catarina. Hein, Bastos? Bom dia. Muito bom dia, Fernando Machado, bom dia para todos. Muito bem. Muito bem. Perdi o contato com o Bastos. A equipe técnica vai restabelecer com a gente. Deixa eu ver. Bastos, estou com um problema no teu áudio. Vamos tentar mais uma vez. Se não der, a gente volta mais tarde, ok? Vamos lá. Bastos, informações pra gente das prisões e dos mandados que foram cumpridos no extremo oeste de Santa Catarina. Tudo certo. Então, bora. É isso aí, Fernando. Voltamos agora, então, para passar as informações dessa grande operação que mobilizou policiais civis daqui de Santa Catarina e também do estado do Paraná. Foi uma baita operação. Mandados de busca e apreensão e mandados de prisão preventiva foram cumpridos em vários municípios. Chapecó, Xanxerê, Cordilheira Alta, municípios aqui da região oeste de Santa Catarina. A gente está acompanhando imagens também da mobilização dos policiais logo nas primeiras horas da manhã. Operação que tinha o objetivo de combater a organização criminosa e especializada em tráfico de drogas e também lavagem de dinheiro. Essa investigação, Fernando, ela começou há cerca de um ano e ela revelou a preparação de fundos falsos em caminhões para o transporte de entorpecentes nos últimos 3 anos. Foram apreendidas cargas, 300 quilos de cocaína e 700 quilos de maconha. Os líderes desse grupo criminoso, então, foram presos nas cidades de Xanxerê e também aqui Chapecó. Também foram presos os responsáveis
responsáveis pela preparação dos caminhões e os motoristas. Na cidade de Xanxerê foi preso um empresário do ramo de laticínios. Ele foi preso em Xanxerê, e no município de Cordilheira Alta, bem próximo aqui a Chapecó, foram presos pai e filho. Eles são suspeitos de organizar todos esses fundos falsos nesses caminhões que levavam a droga para o estado do Paraná. O delegado responsável pela investigação, nós conversamos com ele agora pela manhã também. Uma entrevista coletiva foi realizada na Delegacia Regional aqui de Chapecó, e ele contou mais detalhes sobre essa grande operação que mobilizou policiais de Santa Catarina e também do estado do Paraná. Acompanhe. As cargas que eram escondidas nesses caminhões giravam em torno de 300 quilos de cocaína ou de 700 quilos de maconha, que eram as cargas que foi possível serem ligadas às condutas desse grupo criminoso. E na data de hoje foi a deflagração para o cumprimento da prisão de todos os associados, tanto motoristas quanto negociadores e os líderes dessa organização. Resultou na prisão de grande parte dos indivíduos, alguns ainda se encontram foragidos. Foram apreendidos 2 veículos, sendo um deles de alto valor, um veículo, uma SUV Jaguar, com um dos investigados. E o nosso inquérito também apura os crimes de lavagem de dinheiro. Diversas tipologias já foram identificadas, e é uma investigação que continua para uma segunda fase após essa primeira fase ostensiva. E a operação, ela continua, inclusive, em andamento, viu, Fernando? Nós temos números atualizados nesse exato momento pela Polícia Civil. Foram cumpridos, então, na manhã de hoje, até o momento, e 15 mandados de busca e apreensão nos municípios de Xanxerê, Chapecó, Cordilheira Alta, São Carlos e também Pinhalzinho, todos aqui do oeste de Santa Catarina. Participaram dessa operação cerca de 70 policiais. Durante as buscas realizadas na manhã de hoje, então, as equipes policiais apreenderam 2 veículos de alto valor. Essa investigação, para finalizar a participação, ela apura a prática de crimes de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e também lavagem de dinheiro. A gente segue acompanhando essa operação porque nós podemos ter novidades ainda hoje no SCC Meio-Dia. Fernando, devolvo para você no estúdio. Boa, Bastos. Muito obrigado pela informação. Sempre apurando os fatos do Oeste. Felipe Bastos com a gente. Atenção, operação nas ruas contra o furto de fios. A operação hoje está concentrada em prender por receptação aqueles que compram os fios furtados. Kaique Guede. Operação policial na Grande Florianópolis. Daqui a pouco no SCC Meio-Dia você confere como foi este serviço que aconteceu em toda a região metropolitana com o objetivo de coibir o furto e comércio ilegal de fios. Muito bem, daqui a pouco reportagem completa, operação furto de fios. E aí, Maria, o objetivo é justamente aquilo que a gente defende há bastante tempo aqui no SBT. Tem que prender quem compra, porque se não tiver quem compre, ninguém vai furtar. Ninguém vai furtar, exatamente. A reportagem completa em instantes do Kaique Guede ainda na edição de hoje. Agora a gente vai para o norte do estado. Em Joinville, um centro de formação transforma jovens talentos em músicos de orquestras. Com seleção todos os anos, oferecendo bolsas, o centro busca formar músicos para o futuro. Você vai conhecer a história desta instituição com o nosso Luiz Felipe Melo e o Diogo Kleima em uma reportagem especial. Samuel Gridley Hall disse: quando se ouve música boa, fica-se com saudade de algo que nunca se teve e nunca se terá. Olha, eu vou confessar para vocês, eu já estou com saudade dessa gravação, até porque é impossível não escutar esses acordes e não sentir essa saudade. Diogo, meu editor, coloca um pouquinho só para o pessoal de casa ouvir. Ok, Diogo, meu editor, pode voltar aqui para mim, até porque nessa matéria nós vamos conhecer o trabalho do Musicário, um centro de formação de orquestras com o objetivo de desenvolver jovens talentos e investir em educação musical. Trouxe uma proposta de formação de jovens músicos a partir do zero,
com crianças da rede pública, esse trabalho individual, com professores individuais, aulas individuais de música, trabalhos de música de câmara, de orquestra, eles têm até aula de piano para se tornarem músicos melhores, é uma mini faculdade de música, tanto que os alunos que completam 17 anos e vão fazer os vestibulares, quando vão fazer os testes, né, os vestibulares, os testes técnicos, os professores ficam abismados, porque eles estão praticamente no segundo ano de faculdade, já estão muito preparados. Essa filosofia do centro forma pessoas com o intuito de promover a música e incentivar que elas passem adiante essa educação, como é o caso da Lara e da Isabelle, duas jovens musicistas bolsistas que vocês vão conhecer. A Isa, de 17 anos, que já trabalha no Musicário, estava em turnê com a escola pela Musicário International Tour. Ela e seus companheiros passaram por diversos países da Europa, mostrando o trabalho da escola. Foi inesquecível. Todo mundo é muito amigo, né? Do grupo de percussão, o grupo de camerata também. A viagem foi muito mais legal porque estava em grupo. E a gente conhecia as salas de concerto, apresentar em grupo, todo mundo com a energia lá em cima. E tem a Lara, essa pequenina de 11 anos. Sim, 11 anos. Ela já mostra todo o seu talento desde quando era uma mini Larinha. Quando eu era bem pequena, minha irmã ela já tinha entrado aqui no Musicário e eu sempre via ela, eu sempre ficava com vontade. Daí eu sempre pensei em tocar outros instrumentos, mas em um dia eu falei assim, não, vou tocar violino, que eu gosto muito, ouço muito, né? Gosto muito. E segundo os seus professores, olha, ela não tem medo e encara qualquer desafio que é proposto. Com certeza, eu sempre tenho aquele medinho, mas eu sempre quero, né, cada vez tentar uma coisa nova, evoluir sempre. O Centro Mesmo Jovem se destaca de tal maneira que trouxe o primeiro flautista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo para compartilhar suas habilidades com os alunos. Apesar do Musicário ser um projeto novo, a gente já ouve falar, né, em São Paulo desse projeto e a gente ouve falar muito bem, né? É um projeto que tem a formação completa, então os alunos começam super pequenos e tem uma formação até o avançado, até o profissional, uma formação de orquestra. Então você tem os melhores professores do Brasil, você tem a parte orquestral. Então realmente aqui no Brasil eu acho que é o único projeto realmente que tem esse porte que realmente funciona. Muito bem, a importância da música, né, na formação desses jovens. Muito bacana essa reportagem. Notícia boa para o sul do estado. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sara passa a atender também homens, Marista. Pois é, daqui a pouquinho a Manuela Justino está chegando ao vivo para trazer todos os detalhes. Mas agora vamos dar uma espiadinha no tempo lá fora. Temos imagens de Laguna, no sul do estado. Agora 11 horas e 37 minutos. Olha só, tempo bom por lá. A gente tem a presença das nuvens também. Mas o solzinho tá dando as caras no sul do estado. Temperaturas muito baixas ao amanhecer. Agora uma certa elevação aí próxima do meio-dia. Fechou. Olha, gente, um incêndio de grandes proporções está atingindo Florianópolis. O Thiago Pires está no local. Já novas informações. Antes, eu preciso mostrar Porto Belo para você, que está na tela de Santa Catarina. Mais um dia bonito. Olha que céu incrível. Aí você está vendo Porto Belo, 11h37 da manhã. 11h37. Continua esse tempo bom, viu, Fernando? Deve ser assim até o final do dia. Aqui para o nosso litoral, a gente pode ter uma mudança hoje à noite, amanhã cedo, com mais nebulosidade, uma chuvinha fraca, nada muito significativo, viu? A gente deve continuar com o tempo mais seco mesmo. Um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa hoje pela manhã em Florianópolis. O Thiago Pires é quem está lá no local desde as primeiras horas desta manhã, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Já entrevistamos aqui os integrantes dessa família, todos estão bem, graças a Deus, mas agora o prejuízo que fica é o prejuízo material, a reconstrução de uma casa de 3 andares. Marista. Vamos então com o Thiago Pires, ele está chegando ao vivo para falar se nesse momento as chamas já foram totalmente controladas. O Thiaguinho está lá acompanhando ao vivo esse incêndio que acontece aqui em Florianópolis. Thiago Pires, conta pra gente mais atualizações. Contigo. Maria, a gente está aqui acompanhando, a Defesa Civil está junto com o Capitão Martim.
para conversar estão com o drone aqui fazendo toda a volta, porque como é uma residência aqui de uma região de campo, outras residências também, que tem um terreno baldio do lado, o drone da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros que daqui a pouquinho fala com a gente, ainda está em operação, ele disse que a ocorrência ainda está em andamento e daqui a pouquinho ele retorna, tá? A Alondra está aqui do lado até, ó, nós estamos bem em outro ângulo, bem em frente à casa. É a proprietária da casa ali, é que ela conseguiu salvar aquela moto, ó, tava lá. Voltar daqui a pouco então com o Thiago Pires? É isso, pessoal, não tem como manter, agora 11h39 da manhã, daqui a pouco o Thiago Pires volta lá do local. Pode encher a tela com a imagem que a gente tem, porque eu preciso reforçar para você, ninguém ficou ferido neste incêndio na região do Pantanal. Olha só como as chamas se alastraram de forma muito rápida. O incêndio começou na manhã desta quinta-feira. Muito frio, rapidamente os familiares entenderam que tinha fogo dentro da casa, tentaram apagar, não conseguiram, tiraram tudo o que puderam para salvar bens íntimos, roupas, eletrodomésticos, mas a grande maioria acabou mesmo queimando com o fogo. O Thiago Pires está no local, daqui a pouco ele volta acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Nesse momento, os bombeiros permanecem lá controlando as chamas, porque a preocupação era com as residências vizinhas dessa comunidade, conhecida aí a região por Pantanal, mas é uma comunidade de morro. Então, a preocupação é, primeiro, difícil acesso do Corpo de Bombeiros para chegar no local e conseguir controlar as chamas, e depois as casas ficam muito próximas uma das outras, e por isso os bombeiros agindo de forma rápida por lá. Daqui a pouco, novos detalhes. Notícia boa no sul do estado. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Içara passa a atender também homens. Homens, Maria Esther, homens, é isso aí. Agora a Rede de Combate ao Câncer também voltada para a saúde masculina. Quem chega? A Emanuela Justino tem todos os detalhes. Vamos lá, dona Emanuela Justino. As mulheres sempre cuidaram dos homens, né? Elas sempre cuidaram. Se não fossem as mulheres, o que seriam da gente, né? O que seria do homem, ô dona Maria Esther? Agora, mais uma vez, dando esse exemplo, a Rede Feminina vai cuidar dos homens também, porque a gente é meio desleixado, viu, Maria Esther? Não, mas é porque é uma rede muito respeitada, né? Uma referência em saúde, de combate ao câncer. E agora a Manu tá chegando para falar que tipo de casos poderão ser atendidos agora lá em Içara. Bom dia, Manu, conta pra gente. Oi Maria, oi Fernando, bom dia para vocês, para quem nos assiste. Exatamente, então a famosa Casa Rosa, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Içara, que já faz esse trabalho com as mulheres, agora ampliou também para os homens a Rede Feminina de Combate ao Câncer, então que trata, né, de pacientes com câncer de mama, agora ampliou também para homens com diagnóstico de câncer de próstata. A gente sabe que os homens normalmente já demoram mais a procurar o atendimento médico e às vezes tem a vergonha também, enfim, não tem muita informação e agora vai ter esse atendimento, já está tendo, então, esse atendimento na Rede Feminina de Içara. Tem uma sala especializada, então vai ter atendimento médico, enfermeiras, toda uma orientação também, até para fazer os exames, o acompanhamento, tudo no mesmo local. Então, como é que é feito esse encaminhamento? Primeiro, tem que passar pela unidade básica de saúde, então passa pelo posto de saúde, tendo ali o diagnóstico da doença ou a suspeita, já vai ser encaminhado para a Rede Feminina para fazer esse acompanhamento. E a gente sempre fala aqui que quanto antes diagnosticar, quanto antes tratar, melhor, a doença não vai se agravar, né? Então, os homens agora têm essa opção de fazer esse atendimento lá no município de Içara. Então, ao todo, são 30 voluntários e 20 profissionais especializados na área da saúde que atuam na Casa Rosa, né, na sede da instituição no município de Içara, que fica na rua João Menegaro, no bairro 1º de Maio. Então, é um local bem fácil de achar. A própria Casa Rosa já é uma referência e fica aí a dica para os homens procurarem. Então, se tiver suspeita também, às vezes tem alguma dúvida, tem um acompanhamento dos profissionais que já atuam ali, os atendimentos femininos continuam normalmente e agora tem esse plus, tem esse algo a mais no atendimento também para câncer de próstata, ou seja, atendimentos aos homens também. Já foram feitos alguns atendimentos, viu? Então, em média, são 20 homens atendidos a cada 10 dias, então já foram feitos 118 entre consultas e retornos e está aberto àqueles que quiserem, então, esse atendimento, esse acompanhamento médico também. Volto com vocês aí no estúdio.
Boas notícias para o sul do estado, boas notícias para Içara. Muito obrigada, viu, Manu? Daqui a pouquinho a gente volta com você e outras informações. Capital do Mel. Vamos aproveitar aí, diante desse assunto, fazer um chamamento. Homens a mais de 40 anos de idade, buscar um médico, fazer uma revisão, um check-up, câncer de próstata e tantos outros que acabam acometendo os homens. Vamos lá, macharada, vamos nos cuidar, que a vida é boa demais, viu, dona Maristela? Fernando, daqui a pouquinho tem o SCC Sport e hoje, olha que legal, um bate-papo ao vivo com o comentarista do SBT, Mauro Betting, que vai analisar o desempenho até então dos brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA. E, claro, uma projeção do que é que a gente pode... O Flamengo já foi, então, nesse momento, olha... Vamos de Fluminense, então. Não sei se é Fluminense... Ai, fica difícil. Tem que torcer para um brasileiro, né? Vai querer torcer para quem Então agora? eu vou pro Palmeiras. Eu vou pro Palmeiras. Então vamos de Palmeiras, então. Vamos de Palmeiras. Eu fico com o Fluminense e tu fica com o Palmeiras. Então tá pra bom. não dar briga lá na tua casa. Lá é tudo flamenguista. Já pensou? Maristela chegar lá, hein? Tricolor das Laranjeiras, Maristela. Ai, vai dar briga nesse negócio. Seguimos! O Aeroporto Regional da Serra Catarinense, em Correia Pinto, passa por uma revitalização com investimentos que chegam a R$2.800.000 para modernizar a estrutura e buscar novas operações aéreas. A Suiane de Lista chegando ao vivo com os detalhes. Queremos saber, Suiane, qual é a previsão de conclusão dessas obras? Existe alguma tratativa com alguma outra companhia aérea também para operar lá no aeroporto? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Maria, Fernanda, todo mundo que nos acompanha no SCC Meio-Dia. Pois é, a gente sabe que desde março, deste ano, a Azul Linhas Aéreas encerrou, na verdade, suspendeu as suas operações no Aeroporto Regional de Correia Pinto, assim como em outros aeroportos, de todo o país, também em Jaguaruna, aqui no sul do estado. E aí, desde então, o aeroporto aqui da Serra Catarinense segue sem voos comerciais. Mas mesmo diante dessa realidade, dessa situação, a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, o governo do estado, decidiu manter com esse planejamento que havia de obras, nesse aeroporto aqui tão importante para a região serrana. E a informação é que justamente esse investimento para ampliação do espaço e também reforma para modernização, tanto do terminal de passageiros, da seção contra incêndio e também a implantação de um ponto de controle e acesso à área restrita do aeroporto. A previsão é que essas obras sejam concluídas até janeiro de 2026. E existe sim tratativas, para que outras companhias aéreas possam operar, diante dessa falta, de operações com a saída da Azul. A gente recebeu uma nota da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, onde eles informam que o investimento total chega até R$5 milhões com recursos do governo do estado, juntamente com a emenda parlamentar do deputado Lucas Neves. E que enquanto os trabalhos são realizados, a Secretaria de Portos e Aeroportos segue em tratativas com empresas aéreas para o retorno dos voos comerciais no aeroporto. Em paralelo ainda a esses movimentos de melhoria no aeroporto e retomada dos voos, a Secretaria tem mantido também contato com os órgãos federais e recebeu a confirmação de que o aeroporto de Correia Pinto vai fazer parte do Ampliar, um programa de investimentos privados em aeroportos regionais. Segundo as informações da Secretaria Nacional de Aviação Civil e do Ministério de Portos e Aeroportos, o aeroporto de Correia Pinto deve ser incluído no segundo bloco de concessões previstos para ocorrer em 2026. Então são essas as novas informações, as novidades, O aeroporto passa por obras nesse momento, até o início do ano que vem deve ser finalizadas e segue a tratativas por parte do governo do estado para que outras companhias aéreas assumam, e estejam assumindo essa parte da operação dos voos e também o aeroporto junto à Secretaria Nacional de Aviação Civil, o Ministério de Portos e Aeroportos deve passar, então entrou nesse plano de concessão. Em 2026 deve ocorrer essa concessão no segundo bloco de concessões que está previsto. Se essas informações, volto com vocês. Muito obrigada, Suiane. Obras de melhoria, então, no aeroporto da nossa Serra Catarinense, aeroporto de Correia Pinto. Obrigada pelas informações. Fernando, direto do SCC-10, voltando por aqui. Agora, novas informações do músico que teria agredido uma mulher, tudo flagrado pelas câmeras de segurança, e quem conta é a Sofia. Inclusive, ele teria já sido expulso do grupo. É isso, Sofia? Foi mesmo, Fernando, viu? O grupo já se posicionou e, olha, é uma situação com imagens fortes. Esse músico é o Maurício Conceição, ele é ex-membro do grupo Apogeu, tradicional de pagode aqui de Florianópolis. E ele espancou uma mulher num estabelecimento comercial em Santo Antônio de Lisboa, no norte da ilha,
junto com a esposa. A gente está aí acompanhando algumas imagens, a gente vê que os dois agridem, né? Segundo a Polícia Militar, o Maurício teria dito alguns comentários impertinentes para essa mulher. Ela teria contado para o namorado que foi até o Maurício e ali começaram a discutir. No mesmo dia, mais tarde, o músico, então o Maurício, e a esposa dele invadiram o local de trabalho da vítima. Ela estava almoçando no depósito nesse momento e ali começaram as agressões. Pelas câmeras de segurança, a gente consegue ver, então, né, que tanto o Maurício quanto a esposa dele espancam a vítima. O corpo de bombeiros foi acionado, a mulher foi encaminhada ao hospital porque ela teve realmente muitas lesões. E por conta disso, o Grupo Apogeu, do qual o músico fazia parte, informou por meio de um vídeo nas redes sociais a saída dele. Também fizeram algumas colocações de que não compactuam com a violência e pedem o apoio do público aí para continuar com os trabalhos da banda. Nós aqui do portal também entramos em contato com o Maurício, mas até agora não tivemos um retorno. Então o espaço segue aberto e a matéria será atualizada assim que ele der algum retorno. Só que essa é uma situação que realmente pede mais esclarecimentos, porque a gente consegue acompanhar aí nas imagens que são muitas agressões, várias pessoas ali em volta, inclusive acompanhando tudo isso, né? E pouca ação do pessoal que está ao redor, então há muita coisa a ser esclarecida ainda aí nessa história. O vídeo completo dá para acompanhar aqui na matéria do portal e o espaço então está disponível para quando o Maurício resolver aí explicar essa história, né, Fernando? Não tem o que explicar, né? Não tem o que explicar. Eu entendo a posição do SCBT de querer ouvi-lo, mas não tem muito o que ouvir, né? Não tem o que ouvir desse sujeito. É prática, né, do jornalismo, de ouvir todos os envolvidos, mas eu vou ouvir o quê de um cara desse? O que eu vou ouvir dele, né? O espaço está aberto, a Sofia colocou, por protocolo está aberto, mas ele vai vir falar alguma coisa? Vai não, né? O que vai explicar? Como é que explica um negócio desse? Gente, a briga aconteceu um dia antes, depois ele volta no estabelecimento acompanhado da esposa para agredir a jovem. Em nenhum momento passou pela cabeça dos dois assim, gente, não, peraí, não é isso. Os dois. Porque quando um faz um ato desse, tu fica, beleza, o cara ficou doidão, né? Perdeu a razão. É injustificável, mas tu, beleza, briga, as pessoas perdem a cabeça, vai ter que pagar agora, mas briga acontece. Agora, dois, quando é dois, gente, eu não consigo explicar. Não consigo. Não consigo. Porque daí é dois. Um tem que olhar pro outro e falar, não, cara, você tá errado, tá maluco? Como é que eu vou fazer um negócio desse? Aí os caras vão lá, agridem, mas assim, espancam. É surreal, tá? Um cara que lida com o público, cantor, banda, não tem esse tato pra entender que isso era muito grave. Chega a ser loucura, gente. Desculpa, tá? Pra mim, isso aí chega a ser loucura. Um sujeito desse tem que ficar preso, porque é uma agressão violenta. Isso poderia ter terminado numa tragédia. Olha quantas pessoas tem envolvidas, gente. Quanta tem gente uma faca, sem uma fazer arma. Nada, né? Acabava em tragédia, tava todo mundo morto. Essa que é a verdade, tá? Loucura o que aconteceu. A Sofia frisou muito bem. As outras pessoas que estão no entorno ali não fazem nada, ficam olhando um pra cara do outro. Pega um pedaço de pau desse aí e taca na cabeça do outro, cara. Como é que deixa espancar a jovem desse jeito? Surreal. Tem coisas que a gente só acredita porque tem filmagem, senão a gente não acreditaria. O SBT teve o cuidado de borrar, tá, para não identificar a vítima, enfim, mas eu vi as imagens sem esse efeito. Olha, é triste, é lamentável, é desumano, é um crime gravíssimo. Assisti o vídeo que o Grupo Apogeu postou também, né, os integrantes que restaram, os 3, completamente abalados, sem acreditar, e esse é o sentimento. Como é que o cara que convive com a gente, que lida com o povo, que é pago para levar alegria para as pessoas através da música, perde a cabeça num nível junto com a esposa? Gente, é insano, insano. Quem gosta do Apogeu continua gostando da turma lá, do trio, tá? E esse cara que pague os débitos dele com a justiça agora, porque foi muito grave, pronta recuperação. Nenhuma palavra atravessada que é dita justifica esse tipo de agressão. Ah, porque a moça falou alguma coisa. Não me interessa. Nenhuma palavra mal colocada ou até de forma intencional justifica esse tipo de agressão. Ela foi espancada. Sofia, obrigado por hora. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Portal SCC10. Maria. Na cooperativa, o lucro tem outro nome. Chama-se participação. Na nossa quarta reportagem da série Caminhos do Cooperativismo, você vai conhecer agora como a Cooperalfa distribui os resultados com quem faz a roda girar no campo. É a Cota Capital,
Um modelo de valorização do associado que já movimentou mais de 306 milhões de reais e fortalece milhares de famílias. Veja na reportagem. Em Santa Catarina, milhares de famílias enxergam no cooperativismo mais do que uma forma de sustento. Ali, o trabalho coletivo ganha voz, respeito e reconhecimento. E é com esse propósito que a Cooperalfa mantém viva uma das ferramentas mais importantes de valorização do associado, a cota capital. Durante a Assembleia Geral Ordinária de 2025, um marco foi alcançado. 132,4 milhões de reais foram integrados à cota capital dos associados. Um valor histórico. Esse repasse representa parte do lucro da cooperativa ou, como se diz no cooperativismo, as sobras. O resultado que volta para quem ajuda a construir. A cooperativa sempre procurou atender a demanda dos associados, a necessidade que eles têm para que a gente possa se manter no mercado e atendendo a expectativa deles. Com isso, o capital social total da Cooperalfa saltou de 521 milhões de reais em dezembro do ano passado para impressionantes 653,3 milhões de reais, distribuídos entre os cooperados de acordo com participações nas atividades da cooperativa. O prestígio da Cooperalfa no cenário associativo e no cenário econômico também, de toda a região onde ela atua, ela é muito bem situada, credibilidade forte, transparência, muitos trabalhos sociais também que hoje, além da estrutura física que você tem muitos programas sociais também. Tudo isso é para atender a demanda dos associados, fazendo com que eles cada vez mais tenham gosto pela sua cooperativa. Flávio é prova de como a cota capital transforma vidas no campo. Associado da Cooperalfa há mais de 40 anos, ele construiu sua história com trabalho, persistência e confiança na cooperativa. Desde o primeiro dia de produção, segue firme no campo, cultivando não só alimentos, mas também um legado de dedicação e parceria. Eu recebi 60% quando a gente fez 60 anos e depois o resto quando fez 68 anos. E agora você recebe cada 2 anos, mas é muito bom. Também no Oeste, outro cooperado que conhece de perto essa realidade é o seu Neucir Moresco, que há mais de 40 anos é sócio da Cooperalfa em Xaxim. Ele começou com um pequeno aviário e viu sua propriedade se transformar com o tempo. Quando eu me associei, quando que você é quase capital aqui, completar 60 anos demora muito, né? Mas hoje o incentivo que a Cooperalfa dá em cima dos agricultores é essa. A capitalização acontece todo ano após a aprovação das contas em assembleia. E quanto mais o associado movimenta negócios com a cooperativa, maior sua participação nas sobras. A cota capital também garante segurança para o futuro. A primeira parte, o associado tem direito a receber quando ele completa 60 anos. Já a associada, 55. Já a segunda parte pode ser recebida quando o sócio atinge os 68 anos e ela 63. Caso os associados permaneçam na cooperativa, eles recebem a cota capital a cada 2 anos. Você nem está esperando, você nem conta com aquele dinheiro, né? Porque na realidade você não pode retirar antes de 60 anos. Mas está lá guardado e o dia que chegar o prazo de você receber, você vai receber e fica muito contente. É um dinheiro da cota capital que vai dar uma auxiliada em cima da família, né? Mais do que dinheiro, a cota capital representa o fortalecimento de um sistema onde o crescimento é coletivo e os resultados são compartilhados. Um momento que une desenvolvimento econômico com justiça social. A Cooperalfa tem muitos programas sociais, que é grupo de jovens, grupo de mulher, encontro de casais, a eleição da liderança, o treinamento para os líderes, para que eles possam representar bem, fazendo elo de ligação do quadro social para com os funcionários das filiais e para com a diretoria também. Eu sou um ponto forte que acredito que por isso que a Cooperalfa está indo muito bem e está com um crédito bastante grande perante os associados.
Muito bem, aí você está vendo Caminhos do Cooperativismo, a nossa série especial aqui do Meio Dia. Vem comigo. Em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina, estão acontecendo muitas obras nas ruas centrais da cidade. Aliado à situação da BR-101, que em horários de pico fica bastante congestionada, o trânsito então acaba ficando tenso na região de Itajaí, especialmente ali no trecho que dá acesso ao ferryboat. Até uma discussão entre os agentes de trânsito e funcionários da empresa foi registrada no final da tarde de ontem. Vamos entender o que está acontecendo, por que até discussão o trânsito está gerando em Itajaí. Bora lá! Cris Pinheiro, obras que deixam o trânsito caótico, mas são obras necessárias, o povo fica estressado e até discutindo. Conta pra gente, Cris Pinheiro. Oi, Fernando. Bom dia para você, né? Então, Fernando, algo que não deve acontecer, né? Aqui em Itajaí a gente está passando algumas semanas por algumas obras. Ontem eu mostrei na Avenida Joca Brandão, Marcos Conder, o fluxo de veículos é muito grande. A gente sabe também que o fluxo é grande também para atravessar o ferryboat. Então, no final da tarde, os agentes da Codetran foram acionados para obstruir a via ali, a Avenida Prefeito Paulo Bauer, que é a avenida do ferryboat. E chegando no local, os agentes perceberam que estava sendo realizada ali, feita a fila dupla, o que a gente sabe que é proibido, é passível aí de multa até remoção de veículo. Foi nesse momento ali que os agentes conversaram com os condutores esses inclusive PCD, e também houve essa discussão entre os colaboradores do ferryboat. De acordo com a assessoria da empresa que administra o ferryboat, a direção vai conversar com os colaboradores para entender o que aconteceu, mas já antecipou que aconteceu por conta da fila exatamente de prioritária do PCD, que eles têm prioridade e apenas 2 embarcações mistas fazem aí o trajeto, né, a travessia desses motoristas. Um condutor, de acordo com a nota enviada pela Coordenadoria de Trânsito agora há pouco, um condutor também se exaltou junto aos agentes de trânsito, assim como os funcionários do ferryboat. Os agentes acabaram chamando a polícia militar, que acabou lavrando aí um termo circunstanciado junto a esse condutor, mas depois o trânsito foi resolvido, foi tudo resolvido. Acontece, Fernando, que essa situação aconteceu ontem, antes de ontem, deve acontecer essa semana toda e a próxima semana, porque como eu falei ontem, as obras aqui na nossa região, no centro, Avenida Marcos Conder, Joca Brandão, ainda deve levar pelo menos mais uma semana. Os motoristas buscam rotas alternativas, então a gente tem que ter mais paciência no trânsito, evitar buzinar e procurar outras rotas ou antecipar a sua viagem, né? Evitar esses horários de picos aqui na nossa região central. Fernando, volto contigo. Do Cris Pinheiro, e você vai ver a seguir imagens ao vivo para você. Tem Itapema na tela, Jean? Jean Romero, traga para mim Itapema. Olha que imagem bonita da BR-101 com o mar de Itapema. Esse é o nosso estado, a nossa Santa Catarina. Coisa boa. A seguir, você acompanha na próxima segunda-feira, dia 7, estreia aqui no SBT a novela As Filhas da Senhora Garcia, 8h45 da noite. Até onde você iria? Por quem mais ama? Ela vai até o fim. As Filhas da Senhora Garcia. Nas noites do SBT. Atenção, de volta! Já já o esporte. Em alguns minutos começa o esporte com a Angélica Varaschini, hoje com uma participação para lá de especial. Você que gosta de esporte, você que acompanha a crônica esportiva, Mauro Betti, daqui a pouco com a gente, comentarista do SBT Nacional, que participa das transmissões do Mundial e de todas as outras transmissões aqui do SBT, vai estar com a Angélica Varaschini no nosso SCC Esporte. Vai falar do Mundial de Clubes. Tá imperdível SCC Esporte com a grande Angélica Varaschini. Já já! O governo de Santa Catarina lança hoje, em Joaçaba, o programa Estrada Boa Rural, com investimento bilionário.
Vamos agora ouvir a nossa Suiane de Lis, que está na região com todos os detalhes para a gente. Esses recursos serão destinados exatamente para que tipo de obras? Hein, dona Suiane? A gente sabe que o Estrada Boa faz pavimentação, faz a roçada, sinalização. Esses recursos serão aplicados no quê? Explica para a gente. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Fernando. É isso mesmo, um programa que promete ser histórico, viu, para Santa Catarina, principalmente para os municípios, para as cidades do interior. Isso porque o programa deve abranger todos os municípios catarinenses e a iniciativa, com esse investimento milionário, busca realizar a pavimentação de milhares de quilômetros de estradas rurais que até hoje, não são pavimentadas, não possuem asfalto, estradas de chão, como a gente conhece. A gente sabe da importância disso, principalmente para as cidades do interior, porque nessas localidades, muitas vezes, um alto fluxo de veículos pesados, de caminhões, que acaba tendo bastante dificuldade para as prefeituras locais conseguirem realizar a manutenção dessas estradas de chão. E aí, essa alternativa de pavimentação vem por parte do governo do estado, com esse investimento bilionário que será lançado hoje, deve, então, contemplar todos os municípios catarinenses. É uma nova fase importante do programa Estrada Boa, que já está acontecendo em todo o estado e agora busca melhorar a qualidade de vida de quem mora no campo e também fortalecer ainda mais os setores da agroindústria, o setor da economia também, a parte agro aqui no nosso estado que é tão forte. O lançamento acontece hoje a partir das 2h da tarde aqui em Joaçaba. A gente acompanha tudo de perto e traz todos os detalhes também no Tá Na Hora Santa Catarina, a partir das 6h30. Volto contigo. Obrigado, Suiane. Programa Estrada Boa Rural do Governo do Estado. Obrigado, Suiane de Lis. Vem aí o esporte com Angélica Varaschini. Valeu, Fernando! Olá para você que está em casa. Bora falar de esportes agora aqui no SCC Meio-Dia? Porque hoje tá recheado, tem muita coisa boa. E a gente começa falando, claro, do Mundial de Clubes, que a gente vem trazendo tudo isso, repercutindo para vocês. As quartas de final, os jogos das quartas de final do Mundial de Clubes começam amanhã. Inclusive, os brasileiros entram em campo amanhã. Mas agora, aqui no SCC Esporte, a gente quer saber a opinião de quem entende realmente do assunto. É o cara que, inclusive, foi até desafiado aí com a IA, com a inteligência artificial, para saber quem que ia se dar melhor nos palpites para o Mundial de Clube. Chamo agora aqui, já está na tela aqui comigo, Mauro Betting, para conversar conosco, ele que entende de futebol. É o nosso comentarista do SBT. Mauro, obrigada. Seja muito bem-vindo ao SCC Esporte, falando para toda Santa Catarina. Mauro, Mundial de Clubes, conta pra gente tua impressão dessa competição. Impressionou, Mauro, principalmente os brasileiros nessa competição, Mauro? Boa tarde, Angélica. Prazer estar com você mais uma vez na família do SBT, ainda mais para Santa Catarina maravilhosa. Surpreendeu, né? É a coisa mais fácil que eu digo que os nossos chefes não escutem em Santa Catarina e no Brasil, ser comentarista esportivo, Angélica. A pataquada que a gente fala pode acontecer, tipo o Auckland City empatar com o Boca Juniors. Ou, não é pataquada, mas não era esperado que o Fluminense fosse tão longe brilhantemente como está. Libertadores e venceu merecidamente por tudo que o Fogão não jogou e o Palmeiras do Paulinho e do Abel venceram. Agora, principalmente do Botafogo, que foi eliminado pelo Palmeiras, mas que fez uma grande atuação no Mundial. E o Fluminense, não tem como não falar com o dedinho ali de Renato Portaluppi, né, Mauro Betti? Eu acho que ele é essa peça principal para ter levado o Fluminense até onde chegou por enquanto no Mundial, né? Não tenha dúvida, Angélica. O Renato, ele não é tão bom quanto ele fala, adora falar. Você sabe que ele dá uma papagaiada, ok. Mas ele é muito melhor do que muitos detratores do Renato que não gostam dele, do jeito dele, da maneira como ele fala. Mas da maneira como ele arma, e arma várias maneiras para o time, está aí mais uma prova excelente do trabalho do Renato. E claro, não é só o Renato, não é só o Fluminense. Falando de tanto o Palmeiras como, né, o Fluminense não ser favorito, ia ser bonito demais, né, Mauro? Se eles issem para a semifinal, aí com certeza a gente ia ter um brasileiro na final do Mundial de Clubes, né?
E muito além, sinceramente, meu palpite inicial, antes de a bola rolar lá nos Estados Unidos, é que no máximo 3, e não 4 brasileiros, chegariam até as oitavas, até pelo chaveamento, nível de competição, de investimento e tal. E eles já estão indo muito além, Fluminense e Palmeiras, e mesmo o Flamengo, ainda que eliminado, jogou muita bola contra o próprio Chelsea. Para mim, jogou num excelente nível contra um time de outra prateleira, que é o Bayern, né? O Botafogo fez a vitória histórica contra o atual campeão da Europa, melhor time do mundo hoje, que é o Paris Saint-Germain, na melhor semana, as melhores semanas do PSG em 55 anos do clube. Então foi muito bacana a campanha brasileira até agora na Copa do Mundo e muito melhor que a encomenda. Eu acho que você pode cobrar mais futebol do Palmeiras pelo nível de investimento, pela seriedade da direção, pelo trabalho excepcional histórico do Abel, mas mesmo assim, chegar umas quartas de final maravilhoso e se conseguirem passar Fluminense e Palmeiras... Mundial? Quem que é para você que leva o Mundial? É assim, se a disputa de Oscar, se é o Rose Bowl, se é a disputa de melhor atleta do século, se é o campeonato catarinense, se é o brasileiro, se é a Libertadores, na dúvida ganha o Real Madrid, né? E na dúvida o Real Madrid está jogando bem, mudou de treinador, tem jogadores ainda voltando, tem gente fora, mas na dúvida o Real Madrid. O melhor time do torneio, com o melhor potencial, a melhor fase, ainda é o PSG. Mas na dúvida vai ser Real Madrid. Mauro Betting dizendo que Real Madrid vai ser o campeão do Mundial de Clubes. Depois, Mauro, a gente vai te cobrar, viu? Vamos ver se realmente o teu palpite vai dar certo. Vai me cobrar ao vivo e eu rezo para que eu erre mais o palpite, ou seja, que dê Palmeiras. Boa, Mauro Betting. Obrigada, querido, pela sua participação. É sempre uma honra conversar com você. E com certeza todo o pessoal de Santa Catarina fica muito feliz em te ver aqui também na telinha do SCC SBT. Obrigada, Mauro. É sempre uma honra estar com vocês. É uma grande semana para todos. Valeu, Mauro Betting, participando aqui ao vivo com a gente no SCC Esporte. Vamos anotar, Real Madrid é a opinião dele. Vamos ver se realmente vai dar certo. Isso que o Mauro vem falando aqui pra gente, o Mundial de Clubes, né? Nunca dá pra saber. A gente vai anotar. Valeu, Mauro Betting, depois a gente vai te cobrar por aqui. Mas agora, pessoal de casa, vamos trazer algo que vem repercutindo nas redes sociais aí, ó. Sabe aquela expressão de corpo de atleta que a gente costuma falar? Pois é, então, o goleiro do Porto, de Porto União, que disputa a Série B do Campeonato Catarinense, chamou atenção pela forma física e pela idade. É o exemplo daquilo que para jogar futebol, para entrar em campo, não tem idade, não tem forma física, não tem nada. Ele é Everton Luiz, de 44 anos. A gente vai colocar para vocês a imagem dele, que chamou atenção no jogo. Ele foi o titular do Porto, que venceu o Metropolitano por 2-1, numa partida válida pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Estadual aqui de Santa Catarina. Essa foi a estreia de Everton na competição, já que Vitor Hugo e Andrei, que são os jovens arqueiros do Porto, não jogaram. O goleiro de quarentão fez bonito. Olha só, esse gol ele tomou, mas teve uma participação importantíssima na conquista do Porto, né? Dos 3 pontos na conquista. E com esses 3 pontos, o Porto deixou a lanterna da Série B do Catarinense. Tá aí, ó, um grande exemplo. O Everton, quem que disse que tem idade, que tem porte físico para jogar futebol? Nada disso. Tá aí, repercutiu bastante e a gente trouxe para vocês aí a imagem do goleiro do Porto na Série B do Campeonato Catarinense. Mas olha só, olha que legal que tá rolando lá no sul do estado. Ramon, vem comigo. É a união do esporte com a solidariedade. O Criciúma está realizando um drive-thru solidário para ajudar o Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a Manu vai chegar aqui pra gente, para conversar conosco e trazer todos os detalhes, porque tá rolando lá no estádio do Criciúma. Mas antes disso, antes da Manu chegar, eu quero contar para vocês o seguinte, na verdade, eu quero apresentar para vocês o seguinte, é uma história. E vocês sabem que aqui no SCC Esporte a gente adora contar histórias. Eu quero convidar você aí de casa para conhecer uma menina aqui da Grande Florianópolis de apenas 10 anos, a Valentina. Ela é uma menina, mas no tatame essa menina vira uma gigante. Olha só. O rosto pode até ser de criança, mas quando está em cima de um tatame... O SCC Esporte veio até Palhoça para conhecer uma história de campeã. É isso mesmo, eu tô do lado da Valentina,
que agora na última competição ela foi campeã. E foi campeã nada mais nada menos do que o principal campeonato de Jiu-Jitsu Kids do mundo. Palhocense, daqui, da grande Florianópolis. Valentina, tá pesado o pescoço já? Tá. Conta pra gente, Valentina, como é que foi esse campeonato e como é que é a tua preparação aí? Tu tem apenas 10 anos e já tá carregando tanta medalha aí no peito. Então, a minha experiência no Campeonato Brasileiro foi muito boa. Ano passado eu fui também, só que eu perdi. Daí esse ano eu fui pra ganhar, não ia perder por nada, com todo o gás. E eu fiz uma preparação muito firme, treinava todo dia, mais de uma vez por dia. E me consagrei campeã brasileira. Essa foi apenas uma das vitórias da Valentina. A garota é cheia de conquistas e leva muito a sério o esporte, com dedicação e responsabilidade. A gente faz um trabalho como se fosse adulto mesmo. Ela treina todos os dias, ela tem a dieta dela, ela vai para a escola também, ela tem ótimas notas também. Então, tudo concilia para ela ser uma ótima atleta e a gente vem fazendo esse trabalho para ela estar lutando os campeonatos grandes aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medalhas. Algumas das mais importantes e especiais para ela. Com certeza é do brasileiro. É do brasileiro. Qual que é? Mostra pra gente aí. Essa aqui. Que você ganhou agora, o último, né? Isso mesmo. Tá vendo aí? Vai dizer que não é de igual para igual com o professor. E olha, isso é só o treino. No tatame, a pequena de 10 anos se torna uma gigante. Mais do que ser atleta, Valentina já pensa lá na frente. Hoje é faixa amarela, mas ela quer chegar naquela mais desejada. Sim, eu quero continuar competindo, quero ser professora. Eu quero ter minha vida no jiu-jitsu. Quando eu estiver na faixa preta, eu quero ser campeão mundial. O Davi, além de professor, também é tio da Valentina e está junto com a sobrinha na busca pelo sonho da menina. Ela está no caminho certo e a gente está fazendo de tudo para que ela seja uma grande atleta também quando ela for chegar lá na adulto, né? Depois chegar na faixa preta e ela vai chegar bem. Pela frente, a Valentina tem o Pan-Americano nos Estados Unidos ainda este ano. E que venham ainda mais conquistas, porque esforço, dedicação e talento, isso não falta. Parabéns, Valentina, nossa campeã, que a gente possa contar ainda mais histórias de exemplos como a Valentina aqui no SCC Esporte. Agora sim temos a Manu? Agora sim, Manu, chega mais, porque eu sei que tá rolando uma ação muito legal aí em Criciúma, no estádio do Criciúma, justamente para unir futebol e solidariedade. Conta tudo pra gente, Manu. Oi, Angélica, boa tarde. Exatamente. Começou hoje, vai até sábado essa ação Drive-Thru Solidário. A gente está aqui bem em frente ao estádio Heriberto Wilson e o pessoal pode trazer doações que vão ser destinadas às vítimas da enchente do Rio Grande do Sul, inclusive dessa última enchente também, é claro, né? Então, assim, a gente está aqui bem à frente. Eu vou conversar aqui com o Almir, que é da Cruz Vermelha, porque, assim, o Tigre sempre é parceiro nessas campanhas. A gente já acompanhou o ano passado e, mais uma vez, né, Almir? Então, o que o pessoal pode trazer aqui? Boa tarde, Manuela, o Isaac aqui que está nos acompanhando, filmando aqui, a todos que nos acompanham pelo SCC. Estamos aqui, né, novamente, como exemplo do que houve o ano passado, né, com o SOS Rio Grande do Sul, e novamente estamos aqui fazendo esse apelo, essa busca de doações e também para municípios gaúchos. Tem 4 municípios gaúchos que nesse momento estão com muita dificuldade: Canoas, Eldorado do Sul, Santa Cruz do Sul e Rio Pardo. A gente teve contato prévio lá com a Defesa Civil local, com outras lideranças, outras pessoas envolvidas pelas causas. Tem famílias desabrigadas, desalojadas. Então houve o pedido por parte deles. Então a gente não vai se opor a ajudar novamente. Criciúma Esporte Clube receptivo com esse drive-thru, que será hoje o dia todo até às 18 horas. Amanhã, sexta-feira, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 até o meio-dia. E a gente aguarda aqui, então, que as pessoas tragam a sua doação. A gente sabe que todo mundo está num momento de frio. Lá no Rio Grande do Sul, o frio é mais intenso, ainda com inundação, então tudo é prejudicado naquele momento. E a gente quer dar essa assistência
assistência humanitária. Legal, então assim, o pessoal está aqui, a equipe da Cruz Vermelha está aqui recebendo, às vezes o pessoal, estou trabalhando, vou passar ali perto, vem aqui, traz rapidinho, não precisa descer do carro, entrega aqui para o pessoal de manhã, mais cedo o pessoal já trouxe aqui, então só reforçando, Almir, para a gente encerrar, fica até que horas hoje, amanhã e sábado também para o pessoal se programar? Hoje iniciou das 8 horas até as 18 horas, amanhã das 8 às 18 e sábado das 8 ao meio-dia. Não esqueçam, prioridade do alimento, prioridade da água, material de higiene e limpeza e roupa quente. O frio está aí, a gente chama que o frio dói calor, e vamos fazer jus a esse lema, a essa necessidade. A Cruz Vermelha, equipe multi-institucional, enganjada mais uma vez aos nossos irmãos gaúchos. Legal, muito obrigada, Almir Fernandes da Cruz Vermelha. Então fica aí a dica, né? E sempre quando tem essas campanhas, aqui o estádio do Criciúma sempre se disponibiliza, porque é um ponto de fácil acesso, o pessoal sabe onde fica. Então até sábado acontece esse drive-thru solidário. Entra na entrada principal e depois sai aqui nessa lateral, que é a lateral do Colegião. Então não tem erro, o pessoal que mora aqui conhece, é só trazer rapidinho e fazer a sua contribuição. Volto contigo aí no estúdio. Boa, Manu. Fica a dica, porque futebol e solidariedade sempre dá certo. Uma baita ação, mais uma vez, da Cruz Vermelha e do Criciúma para ajudar os nossos vizinhos gaúchos. Obrigada, Manu. Mas agora, vamos trocar de assunto? Porque hoje o mundo do futebol está em luto. O jogador português Diogo Jota, atacante da seleção de Portugal e do Liverpool da Inglaterra, de 28 anos, morreu em um acidente de carro nesta quinta-feira na Espanha. Com ele no carro, o irmão dele, que também é jogador, estava no carro e acabou falecendo. Inclusive tem uma matéria aqui do SCC10, onde tem todos os destaques para vocês, é só acessar lá. De acordo com a polícia espanhola, o carro onde os dois estavam pegou fogo após sair da pista em uma rodovia federal em Zamora, no noroeste da Espanha, cerca de 250 quilômetros de Madrid. Jota já teve 50 convocações pela seleção portuguesa e também ele vivia num bom momento pessoal. Olha só, já eu peço para você colocar um pouquinho mais para baixo para mostrar a foto do casamento, porque ele tinha acabado de casar, gente. Olha aqui, tá inclusive nas redes sociais dele. O Diogo Jota não fazia 10 dias que ele tinha casado e deixa a mulher e 3 filhos. De uma forma trágica, o jovem, os dois jovens, os dois irmãos, e isso vem repercutindo nas redes sociais. A seleção portuguesa enviou uma nota também, dando os pesares a esse falecimento do Diogo Jota. Então o futebol todo acaba ficando de luto, muita força aos familiares. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com muito mais informações esportivas. Fernando Machado e Maria Esther seguem na companhia de vocês aqui no SCC Meio Dia. Olha, minha gente, vamos seguindo com o nosso meio-dia até 1h05 da tarde aqui pelo SBT. Depois tem A Tarde é Nossa, com Maricotinha, Laércio Botega e Maria Esther. Hoje a pauta é comida italiana. Bom demais, você não pode perder a partir da 1h05 da tarde. Olha, o mercado público de Florianópolis está passando por reformas que devem auxiliar na segurança e, mais do que isso, também na acessibilidade para comerciantes e visitantes. A manutenção do telhado retrátil deve ficar pronta já na próxima semana. Então, bora para lá? Vamos atualizar com o Thiago Pires tudo o que está sendo feito lá no mercado público. Diga lá, Thiago. Ô, Fernando, eu sei que tu gosta bastante daqui, viu? Eu sei que é um lugar assim que tu curte. Quem não curte, né? Afinal de contas, nós estamos falando de um local histórico, patrimônio, 126 anos, mercado público de Florianópolis. E claro, que é uma construção tombada pelo patrimônio e precisa de reforma, precisa de ajuste durante todo o tempo. Aliás, olha só o que tem de gente por aqui. Todo dia circula muitas pessoas pelo vão central e também aqui na ala sul e ala norte também do mercado. Agora, você disse bem, o Ministério Público, durante o ano, vem recebendo diversas denúncias, reclamações de problemas estruturais, problemas relacionados à acessibilidade, à questão de conforto aqui do mercado. O Ministério Público reuniu todas essas informações, juntou o município, juntou a associação dos comerciantes aqui do mercado público para poder, vamos sentar numa mesa, vamos ver o que tem que fazer para a gente poder solucionar o problema do mercado público. Essa reunião foi feita, um TAC, termo de ajustamento de conduta, foi realizado e as obras, as melhorias já começaram. Nós estamos aqui com o seu Brito, o seu Aldonei Brito, que é o diretor aqui da Associação dos Comerciantes. Tem até uma máquina aqui já trabalhando
Dona Ney, a gente pode dar notícia aí positiva que as obras estão acontecendo, é isso? Exatamente. Bom dia primeiro. Realmente já deram início às obras, já faz algum tempo. Parte já foi feito, a acessibilidade, já uma prioridade que foi dada junto ao Ministério Público, já foi executada. A chuva dentro da ala norte, de vários problemas no telhado, 50% das telhas já foram trocadas, já está tudo perfeito. 50% das telhas já foram trocadas? 50% já foi, só não deu continuidade ainda devido à chuva. O mesmo aconteceu com a cobertura do vão central. Devido às chuvas, teve que ser interrompido, onde aconteceu aquele incidente todo chovendo no vão central. Fernando, você lembra aí das imagens, não sei se nós temos aí para resgatar as imagens, do momento que inundou aqui o vão central, onde estão as mesas e tudo mais, na semana passada. O fato é que a obra estava acontecendo e neste dia, como não tinha previsão de chuva, eles tiraram as calhas aqui do vão central, onde recebe toda a água da chuva. E aconteceu esse incidente aí com muita água aqui no vão central, mas foi em decorrência dessa obra que já estava acontecendo. Nesse momento está solucionado. Agora, o Christopher está mostrando. Esse teto aqui do vão central, eu nunca vi ele aberto, porque há muito tempo ele não funciona, o retrátil dele. E no calor, no verão, é muito quente aqui. A expectativa é que com essa obra ele passe a funcionar novamente e nós vamos ter tranquilidade no verão, é isso, seu Donei? Exatamente. Temos problema nos trilhos e nas rondanas. Já estão sendo solucionados, ao mesmo tempo que está sendo trocada a calha, o mesmo equipamento que está aqui, a máquina de elevação, está fazendo a troca dos trilhos e acredito que até no máximo em 30 dias esteja concluído toda a obra. Bom, para a gente finalizar, setembro então é o prazo final, é isso? Exatamente, principalmente que nós temos um problema grave que são os banheiros do mercado. A prefeitura também já, junto ao TAC, está resolvendo, já deu início à reforma dos banheiros. Maravilha. Bom, essa é a notícia, Fernando, enquanto vocês estão vendo as imagens aí do mercado, o pessoal passeando, curtindo por aqui, vamos ver a nota aqui da prefeitura enquanto o Christopher mostra aqui o movimento do mercado. A prefeitura segue avançando, é a nota deles, viu? Segue avançando nas obras de revitalização do mercado. Entre as ações, como disse, incluem reformas estruturais essenciais para garantir mais segurança, também acessibilidade e conforto aos comerciantes e visitantes. Todas as frentes são executadas em colaboração com o Ministério Público de Santa Catarina, ou seja, o Ministério Público presente, a associação presente fiscalizando e as obras estão acontecendo. Boa notícia para quem é de Floripa e melhor ainda para o turista que vem aqui e quer realmente deixar uma marca. Nós queremos deixar uma marca positiva para quem chega aqui. O mercado precisava dessa reforma, né, senhor Dona? Exatamente. Nós temos a temporada que já dá início agora em setembro com as festas de Santa Catarina. Nós vamos ter um fluxo grande de turistas como tivemos no ano passado. Então o mercado nada mais que o cartão postal de Floripa. Bom, é isso. Obras acontecendo, setembro é o prazo máximo, tudo funcionando e a gente vai torcer aqui que essa grande obra, né? As telhas ali, como são antigas, também custou bastante, porque elas têm que ser exatamente essas telhas, né? Por causa do tombamento histórico. Agora esse teto retrátil também já em reforma e a gente torce aí para que tudo aconteça bem, porque no verão eu já passei calor aqui, mas a gente espera que esse ano ninguém passe calor, né, Celoninho? Não, esse ano vai funcionar 100%. Fernando, Maria, volto com vocês aí. Boa notícia para o nosso mercado público, conhecido no mundo inteiro, passando por reforma para melhor atender a quem é da cidade, quem é da capital e aos turistas. Volto com vocês aí. Grande Thiago Pires está no coração de Floripa, no nosso maior cartão postal, o mercado público. Com essas reformas vai ficar ainda melhor para a gente aproveitar este final de semana que está se aproximando, viu, Thiago Pires? Quinta já pode, hein? Quinta já pode. Legal, Thiago, daqui a pouco a gente volta a conversar. Profissionais da comunicação estão participando do primeiro painel Interconsul 2025 lá em Chapecó. O evento é organizado pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a ACAERT. O Felipe Bastos é quem chega comigo e traz todos os detalhes destas discussões. Conta pra gente! É isso mesmo, Fernando. Terminou nesse minuto aqui, né, o começo desse painel realizado pela ACAERT, que reuniu estudantes acadêmicos dos cursos de comunicação social dos 3 estados, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, junto com o Interconsul, que é aquele evento, né, congresso que reúne
acadêmicos para discutir rádio, televisão, tudo isso voltado na área das faculdades, das universidades espalhadas pelos 3 estados do sul do país. A Acaerte, com aquela campanha, não é, com o Pense Rádio, Pense TV, oportunidades de trabalho e o novo perfil profissional. Estiveram reunidos, debatendo, discutindo, né, as questões dos rádios, da televisão também por aqui. Profissionais do Oeste estiveram palestrando aqui logo ao fundo, no Salão Nobre da UNO Chapecó, e o encontro que aconteceu por aqui também e teve o objetivo de discutir qual o novo perfil do profissional de comunicação e as diferentes novas características exigidas. Nós conversamos agora há pouco com o diretor executivo da Acaerte, o Guido, e ele contou mais detalhes para a gente sobre a importância desse contato com os acadêmicos que estão na faculdade e logo já devem ingressar no mercado de trabalho. Vamos acompanhar. O objetivo aqui para nós é a gente mostrar para o pessoal que está nas fases finais ali da área de comunicação como o rádio e a televisão são ótimas opções de carreira profissional, né? Então, assim, o objetivo é mostrar que o ecossistema da comunicação, de uma forma geral, tanto o rádio quanto a TV, podem ser carreiras promissoras, podem oferecer carreiras promissoras em todo o estado de Santa Catarina, e não só para estudantes de comunicação. Também abriga profissionais da área da propaganda e publicidade, da área de administração, da área jurídica, porque o ecossistema da comunicação ele é complexo. A gente está aqui, né? Quem acaba tendo mais visibilidade são as pessoas que estão na TV, como você, o repórter, o apresentador, mas o ecossistema da comunicação ele é mais complexo e tem mais gente em volta. O painel da Acaerte, ele terminou agora pela manhã, mas segue o Interconsul. Vão ser 2 dias aqui que estão movimentando, né, a cidade de Chapecó. Evento sendo realizado na UNO Chapecó também. E o Interconsul é o principal evento científico da área da comunicação da região, que acontece esse ano aqui na cidade de Chapecó. A Universidade Comunitária da região de Chapecó, a UNO Chapecó, cedia esse evento que vai até o dia 5 de julho e deve reunir mais de 1.000 estudantes dos 3 estados da região sul: Santa Catarina, Paraná e também Rio Grande do Sul. Fernando Machado. Muito bom, Bastos. Obrigado pela informação. Grande Acaerte do nosso querido Guido. E, claro, levando informação, conhecimento, é a força da comunicação da imprensa catarinense, do rádio, da televisão, que tem um papel fundamental na educação, na apresentação do nosso estado para o mundo, não é mesmo? Da valorização das nossas pessoas, das nossas histórias, da nossa economia. Boa, Acaerte! Obrigado, Bastos. Deixa eu seguir porque vem aí a previsão do tempo. Essa quinta-feira continua com predomínio de sol e sensação de frio em toda Santa Catarina. Na faixa leste, nós temos mais nuvens e condição de chuva fraca isolada aqui no nosso litoral e também no Vale do Itajaí. Isso mais para o finzinho do dia, essa instabilidade nessa quinta. Mesmo com o sol, vejam vocês, as temperaturas não sobem tanto. Claro, sobe um pouquinho mais do que nos últimos dias, mas mesmo assim ainda faz frio. Máxima de 16 no extremo oeste, oeste catarinense não passa também de 16, 15 de máxima no meio oeste. Agora a região serrana, que teve mínima de menos 5, agora chega a 11, continua friozinho. Planalto Norte também tem 11 graus de máxima e aqui para nossa faixa leste a gente fica em torno de 14, 15, 16 graus, não devemos passar disso. Amanhã, o tempo seco continua predominando na maior parte do estado, ou seja, teremos o sol predominando nesta sexta-feira na maioria das regiões. Porém, na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí e no Litoral Norte, temos chance de chuva fraca no período noturno e também no início do dia. Ainda faz frio ao amanhecer, com chance de geada, mas aí com o passar das horas, as temperaturas amanhã já sobem um pouquinho mais. Vejam aqui comigo. Lages sobe um pouquinho, chega a 12 graus amanhã. Chapecó já tem aí uma elevação, a mínima é de 4 e a máxima é de 16. Criciúma amanhece com 7, mas depois já chega a 19. Por lá, ó, quase 20 graus amanhã. Blumenau, a mínima é de 8, a máxima é de 17. Floripa também tem 17, 18 graus de máxima nessa sexta. E Joinville, a mínima é de 11 e a máxima é de 16 graus. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio Dia. A gente vai seguindo com outras informações. Fernando Machado está chegando por aqui. Em Blumenau, uma CPI foi criada para investigar possíveis irregularidades nos reajustes da taxa de esgoto.
Esses reajustes foram concedidos pelo governo municipal. O serviço ficou quase 16% mais caro para o cidadão e agora a comunidade quer respostas. Vamos para lá? O PC tem os detalhes para a gente. 16% mais caro. E aí, tem irregularidade ou não tem, PC? Fernando, é importante a gente relembrar, né, que no início de abril a taxa de esgoto ficou 5,2% mais cara, baseado no INPC, né, um aumento previsto, aumento anual previsto no contrato, baseado na inflação, baseado no INPC. Até aí tudo bem, só que ainda em abril a Prefeitura surpreendeu a população com um novo reajuste adicional de 10,72%. Assim, com os dois aumentos, o blumenauense começou a receber em maio uma fatura quase 16% mais cara. E o assunto segue dando o que falar por aqui. Já teve ação popular na Justiça, questionando a legalidade dos aumentos. Já teve um manifesto das entidades empresariais, da OAB, pedindo a revogação do aumento. Já teve audiência pública, reclamações do cidadão ecoam nas redes sociais. E agora vai ter uma CPI também. Os membros já foram definidos para discutir possíveis, para investigar, para apurar possíveis irregularidades, tanto nos reajustes concedidos quanto na ampliação do contrato. O contrato foi ampliado, a empresa foi beneficiada, o contrato foi prorrogado por mais 10 anos. A empresa que explora o serviço de esgoto. 5 vereadores fazem parte desta comissão parlamentar de inquérito que vai apurar possíveis irregularidades na taxa de esgoto. E eu estou com 2 deles aqui. O vereador Diego Nazato, do Partido Novo, foi quem propôs a implantação de uma CPI. O vereador Flávio Linhares é do PL, integrante da CPI, é líder do governo, é com eles que a gente vai falar agora. Vereador Diego Nazato, boa tarde, ao vivo para todo o estado. Que efeito prático essa CPI pode ter para o cidadão que está em casa inconformado com esses 2 aumentos? Boa tarde. Boa tarde, PC. Boa tarde, comunidade. A gente propôs essa CPI porque é um tema bastante complexo. Na verdade, a gente está falando de um contrato bilionário e a gente precisa observar se todos os aspectos da legalidade têm sido adotados ao longo dos últimos anos, até porque é um contrato que, no nosso entendimento, já recebeu diversos remendos. E algo que é muito controverso é a forma com que foi colocado essa imposição de 40% da nossa população sendo atendida pelo sistema limpa-fossa. E a CPI ela tem a prerrogativa de avaliar se todos os aspectos legais, o devido processo legal, foi atendido, porque no nosso entendimento existem elementos que podem caracterizar uma mudança no objeto do contrato. Porque se originalmente estava previsto tubulação subterrânea, agora 40% das pessoas com o sistema limpa-fossa é um pouco controverso. Ao mesmo tempo, a atuação da AGIR, a gente precisa saber se ao longo dos últimos anos ela teve uma atuação completamente isenta, até porque durante a gestão passada a gente teve um secretário que atualmente está como presidente da AGIR e a gente precisa entender se ele é considerado devidamente isento nessas ações. Mas o que o senhor suspeita, vereador? Na verdade, as suspeitas não podem ser consideradas nessa formatação. A gente precisa avaliar de uma maneira isenta. A CPI não está aqui para fazer caça às bruxas, a gente não parte dessa premissa, porque a gente tem que avaliar os fatos. E a partir dos fatos, a gente encontra eventuais irregularidades ou não. Existem indícios, tanto é que a população pede para que a gente faça essa atuação investigativa. A Câmara de Vereadores tem essa prerrogativa e a gente vai fazer isso da maneira mais técnica e isenta possível. A CPI não pode ser caça às bruxas. A gente vai chamar as pessoas envolvidas para entender todas essas modalidades do contrato e, se for pertinente, a gente vai, através do relatório, encaminhar isso para o Ministério Público. Nós precisamos ouvir também o líder do governo na Câmara de Vereadores, aliás, o governo de Egídio Ferrari, que enfrenta a primeira CPI em 6 meses de governo. Flavinho, a população pede a revogação dos aumentos. É possível o governo cancelar esses 2 aumentos? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham aqui no jornal. O governo Egídio Ferrari apoiou totalmente a abertura dessa CPI para que a gente juntos consiga construir elementos fáticos que possam melhorar a vida da população, que possam também revogar essa questão desse aumento, mas é tudo amparado por uma questão técnica, como o próprio vereador Diego Nazato comentou aqui. A gente precisa ter uma auditoria responsável para revisar esse contrato, que é um contrato longo, né? Muitas críticas à formatação desse contrato lá no início, à condução das gestões anteriores que
por vezes não entregaram aquilo que também foi pactuado no contrato e acabou sobrando agora para a atual gestão assinar esse quinto aditivo, que é importante esclarecer que foi construído na gestão passada, finalizando o prazo para qualquer tipo de discussão na atual gestão. Ou seja, isso foi uma surpresa desagradável até para o atual governo, que agora assumiu e teve que enfrentar com essa situação, porque uma não assinatura poderia dar uma eventual quebra de contrato que seria danoso para a cidade. A gente viu isso em outras situações que conseguimos resolver. Cancelar os aumentos não está na pauta. A gente tem que ver com a questão técnica da CPI, com a auditoria que nós vamos fazer. Eu acredito que o Diego Nasato vá solicitar uma auditoria por uma empresa responsável, até porque ficou meio nebuloso como que uma agência de regulação ela não ouve uma equipe técnica, como que o presidente de uma agência de regulação mata no peito e manda assinar esse contrato. Ok. Vereador Flávio Linhares, do PL, líder do governo. Vereador Diego Nasato, que deve ser o presidente da CPI. 5 membros já foram definidos que vão integrar a comissão parlamentar de inquérito. Além dos 2 que falaram aqui conosco, os vereadores Egídio Becauser, Bruno Cunha e Marcelo Lanzarin também integram a CPI do esgoto. A definição de quem será o presidente, de quem será o relator, deve ser provavelmente Egídio Becauser, o relator da CPI. Essa definição vai acontecer agora à tarde. Agora há pouco eu vi os 2 aqui conversando, marcaram inclusive um almoço, vereador Diego Nasato, para tratar da CPI. O cardápio não vai ser pizza, né? Não, com certeza não. A gente respeita muito a população. Vamos trabalhar junto para resolver essa demanda e tirar esse aumento que foi expressivo. Obrigado, vereador Flávio. Obrigado, vereador Diego Nasato. Nós voltamos ao estúdio. Fernando, a gente vai seguir acompanhando a CPI do esgoto aqui em Blumenau. Você. Muito obrigado, PC. CPI do esgoto por lá. Deixa eu seguir, Marista chegando. Na Serra Catarinense, o frio foi tanto nessa madrugada que houve registro de congelamento da pista em algumas rodovias, ocasionando até mesmo um acidente na SC 114 ali em São Joaquim. A Suiane de Lis está chegando ao vivo com as informações. A Polícia Rodoviária Estadual também colocou sal na pista em alguns pontos ali para derreter esse gelo. É isso mesmo, Suiane? Temos as imagens? É isso mesmo, viu, Maria? Esse acidente foi registrado na SC 114, em São Joaquim. Informação da Polícia Militar Rodoviária Estadual é de que foram até o local atender a ocorrência, que quando chegaram no local, pelo menos 2 veículos ainda estavam por lá. Um registrou, fez o registro do que havia acontecido, mas as informações de pessoas que estavam pelo local é de que 4 carros, na verdade, se perderam por conta desse gelo na pista. A gente tem as imagens que mostram realmente pelo menos 3 veículos, a gente consegue ver aí nas imagens. Então, isso chama atenção, um alerta da Polícia Militar Rodoviária, justamente para o cuidado e atenção nesses dias de frio intenso por conta do congelamento da pista. Por conta disso também foi realizado justamente a colocação do sal para resolver essa questão em alguns pontos, tanto na SC 110 em Urupema, aí também tivemos na SC 114 em São Joaquim e também na SC 112, também um trecho entre Bom Jardim da Serra e São Joaquim. Foi necessário essa ação da Polícia Militar Rodoviária para justamente tentar resolver, colocando gelo para descongelar colocando sal para descongelar todo esse gelo que se formou por conta das temperaturas muito baixas, temperaturas negativas na manhã desta quinta-feira. Volto contigo. Mas um alerta que esse frio traz aqui também, A gente tem que fazer esse aviso aos motoristas, pessoal que pega a estrada, que mora na região serrana, congelamento de pistas. A gente está tendo a geada, temperaturas negativas nas primeiras horas do dia, ao amanhecer, na madrugada. Então, mais um ponto de atenção para você, motorista aí. Obrigada, viu, Suiane, pelas informações. Fernanda, contigo. E com o Roberto Azevedo, que está de volta hoje. As novidades do pacote de projetos, pacote enviado pelo governador Jorginho Melo à Assembleia, é o destaque de agora. Roberto Azevedo, bem-vindo, bom dia. Tudo bem, Fernando? Bom dia para você, boa tarde para quem nos assiste. Na verdade, o governador se reuniu pela manhã ontem com os deputados e saiu um pacotaço. O governo não gosta de usar essa expressão pacotaço, mas a gente pode porque é uma série de projetos. Vamos dar uma olhadinha no que tem nesse cardápio legislativo. Serviço militar temporário, Fernando, você que está em casa. Isso aqui o que significa? Você vai poder ser bombeiro militar
ou policial militar, sem precisar fazer aquele treinamento de adaptação, sem você prestar concurso, mas tem um tempo limitado para você. No Exército são 8 anos. No Exército são 8 anos. E aí você termina esse período. Aqui é interessante porque esse serviço militar temporário, você vai dizer assim, não, mas o cara vai se oferecer para ser policial, vai passar num processo seletivo e vai para a rua? Não vai para a rua. Todo esse pessoal que vai ser contratado é para a parte operacional burocrática. Vai fazer outros trabalhos que não atendimento a incêndio, no caso dos bombeiros, nem o atendimento coercitivo na rua. Ele vai fazer trabalho interno. Cadastro de pessoas em situação de rua. Isso aqui são todos projetos do governo. Isso aqui é importante. Foi desenvolvido esse projeto junto com a FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios. Fizeram um amplo levantamento, porque aqui estabelece parâmetros para o atendimento das pessoas em situação de rua, mas também traça um diagnóstico. De onde vem? Por que vem para Santa Catarina? Quem são essas pessoas que estão nas ruas no nosso estado? É bastante interessante e faz também todo um protocolo de atendimento. Isenção do ICMS sobre a cesta básica, sobre produtos da cesta básica. Outra medida que visa baixar o custo da cesta básica em Santa Catarina. O Sistema Ferroviário de Santa Catarina, que é um projeto, na realidade, para estabelecer um marco para o setor ferroviário no estado. Desburocratização, digitalização e agilização do empreendedorismo. Ou seja, tornar mais fácil para a pessoa que quer abrir a sua empresa, fazer um trabalho mais adiante. E o reajuste do magistério de 11%, que é uma promessa do governador, Fernando, e tem que ser aprovada agora, porque a primeira parte do pagamento, 6%, tem que ser feita até o final desse mês, em julho. O governo de Santa Catarina paga o salário dos seus funcionários no mês. Eu acho que é um dos poucos que faz isso no Brasil inteiro. Perfeito. Vamos seguir? Roberto, próximo assunto. PL mantém o encontro do segmento jovem, mesmo sem Jair Bolsonaro. Como vocês sabem, o ex-presidente cancelou todos os compromissos, todos, na agenda dele em julho, por conta de problemas de saúde, tem crises de soluço e vômito, ainda provocados por aquela facada lá no dia 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora. E o governador Jorginho Melo, que é o presidente estadual do PL, que aparece nessa imagem feita no domingo passado, na manifestação lá na Avenida Paulista, em São Paulo, manteve o encontro do segmento jovem. Porque partido político tem que manter uma coisa chamada mobilização. E é com o jovem, que é normalmente quem vai tratar das questões relacionadas a novos quadros dentro do partido, mas principalmente vai tocar as campanhas nas redes sociais, que o governador está focado agora. Portanto, vai ser mantido. O encontro é amanhã, dia 4. É aquele encontro que Bolsonaro viria mais cedo, viria a Balneário Camboriú para conversar com o filho, Jair Renan, e depois. Detalhes sobre essa questão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Determinação dos médicos, tem que fazer repouso. Esse evento aí em São Paulo, que nós estamos vendo nas imagens aqui, esse evento em São Paulo deve ter acelerado o processo, porque ele ficou 30 minutos discursando no sol, também tinha vento. São Paulo é uma cidade fria. E ainda, o evento durou mais de 2 horas. Perfeito. Né? Mas Santa Catarina se despede do professor Rodolfo Pinto da Luz, Roberto. Olha, é uma grande perda para Santa Catarina, porque nós estamos falando do homem, nós estamos falando do professor universitário, de quem foi 3 vezes reitor da maior universidade de Santa Catarina, uma das mais importantes do Brasil, a Universidade Federal. Era um homem de trabalho, era um homem da educação, foi secretário da Educação em Florianópolis, ocupou cargos no Estado, mas muito pouca gente se lembra que em 2012 ele foi candidato a prefeito de Florianópolis, junto com o Jean Loureiro pelo MDB, e em 2016, já no PSD, foi candidato a vice-prefeito de Ângela Min, do PP.
não se elegeu nas 2 vezes, mas jamais deixou de ser reconhecido. Inclusive foi chamado para ser secretário da Educação, mesmo tendo sido derrotado nas urnas. Exato. Eu contei essa história há pouco, porque ele perdeu a eleição com o Jean e foi convidado pelo César Souza para ser secretário de Educação, ou seja, o derrotado foi convidado pelo vitorioso para assumir a Secretaria de Educação. Olha o tamanho do professor Rodolfo. Ele é verdade. É uma grande perda. Ele tinha um câncer na corrente sanguínea e, infelizmente, nós perdemos Rodolfo Pinto da Luz, mas o legado dele fica. A solidariedade total à família e àqueles que sempre respeitaram o professor Rodolfo Pinto da Luz. Obrigado, Roberto. Tem mais dele em scc10.com.br. Tudo da política, os bastidores que só ele sabe. Roberto Azevedo. Deixa eu seguir. Agora, bora pro continente. Batalhão de choque e muita polícia nas ruas. Uma operação simultânea aconteceu em toda a Grande Florianópolis e nossa equipe acompanhou de perto. Vamos entender na reportagem de Kaique Guede e Nereu Filho. A gente vai garantir a segurança do local para que as equipes de fiscalização, Corpo de Bombeiros, fiscalização municipal e vigilância sanitária consigam fazer o serviço em segurança. Senhores, o local está ali. Se vocês querem iniciar a fiscalização ali, cada um no seu padrão. Mais uma manhã agitada na capital. De forma simultânea, equipes de segurança e fiscalização vistoriaram ferros velhos e empresas de reciclagem na Grande Florianópolis. O objetivo, combater a receptação de itens furtados, principalmente fios. O que parece ser um produto de furto simples, como por exemplo 10, 15 metros de fio, ele tem uma problemática muito grande porque ele causa um transtorno muito grande. Exemplo, um semáforo apagado, exemplo, um hospital sem luz. E a dinâmica é essa, a gente não entende que o furto é um negócio pequeno. Ele é um negócio grande pela quebra de ordem pública que ele causa no local. Policiais militares e guardas municipais tomam as localidades como um todo dos comércios, fazem o primeiro contato e já iniciam a fiscalização. Quando o ambiente está totalmente seguro, aí sim outras equipes, como o Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, chegam para averiguações diversas. A gente está começando a ampliar essa fiscalização para verificar esse tipo de comércio, né? De troca. Então, qualquer coisa que eles furtam, que alguém receba sem a procedência, sem verificar, e, por exemplo, isso aqui, né? Isso aqui também a gente não pode permitir que pessoas em situação de rua estejam portando esse tipo de material. É tesoura, uma arma dessa aqui, né? Acaba sendo, uma arma. Então, a gente também está fazendo todo esse pente fino para poder separar as pessoas em situação de rua, que estão numa situação vulnerável, que precisam do acolhimento, das pessoas que estão cometendo crimes e quem alimenta isso. Quem recebe material furtado está proporcionando a oportunidade deles, eu tenho para quem vender, então eu vou continuar roubando. Equipes diversas analisam se os espaços cumprem normas técnicas, têm alvarás e, claro, se há algo ilegal. Em um dos estabelecimentos, caixas de supermercados foram encontradas. Foi feito o contato com os proprietários e aí a guarda descobriu que eram produtos de furto. A partir de agora é todo um processo administrativo e burocrático. Aqui já recebeu 2 autos de infração, está recebendo multa e aí a gente vai monitorar porque tem um prazo para se adequar. Na questão do crime vai ser levado para a Polícia Civil para fazer, a gente vai fazer o BO, né, para fazer todo o procedimento e tem a vítima que já confirmou que esse material é deles, né? Então a pessoa vai responder criminalmente por esse tipo de receptação também. Estado e município reforçam que ações desse tipo devem acontecer com mais frequência em paralelo com outras atividades. Primeiro, a gente destaca que elas são simultâneas, ou seja, o tempo imediato e no mesmo dia em todos os locais da Grande Florianópolis. E depois também destacar que elas serão semanais. Óbvio que os dias da semana é assunto de inteligência entre os órgãos da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal.
municipal, porém elas serão recorrentes e semanais. Quando acontecer, quando ela ocorrer em Florianópolis, também estarão ocorrendo nos outros municípios. Porque a partir do momento que tu está abrindo as portas de um comércio para receber produto furtado, com certeza a gente vai lacrar a gente vai barrar isso, como a gente já fez com outros comércios aqui. Mas 2 ou 3 comércios aqui foram fechados, lacrados pela nossa fiscalização, em função de toda essa irregularidade que está acontecendo. Grande reportagem, Kaique Guedes, sempre no continente. Grande Kaique, logo depois do intervalo, me responde, você malha ouvindo que estilo de música? Você prefere não? Prefere ouvir nada quando estiver na academia? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Logo depois do intervalo, veja outras informações de Santa Catarina, o trânsito ao vivo e, claro, a previsão do tempo mostra tempo firme nos próximos dias. Agora 3 minutos faltando para 1 da tarde, mais uma cidade de Santa Catarina aparecendo para você. Eu vou fazer um rápido intervalo com imagem de Balneário Camboriú. Voltaremos já. Voltei! A Celesc recebeu uma multa do Procon de São José. O motivo? O Thiago Pires vai contar pra gente. Thiago, o que aconteceu? Fernando, essa formalidade, né, desta multa, ela aconteceu nesta quarta-feira, ontem. Agora, o porquê que chegou nesse ponto? A unidade de Campinas, em São José, segundo o Procon, tem realizado diversas questões irregulares. Dentre elas, a questão de não afixação do número do Procon do município, do estado, ali à disposição. Também a questão da divulgação incorreta dos horários de atendimento. E o pior deles, Fernando, é a questão da demora no atendimento. O próprio TT Souza, que é diretor do Procon de São José, ele quando chegou no local para fazer a fiscalização, dentre as fiscalizações, ele flagrou ali, segundo a informação dele, algumas pessoas que esperaram mais de 2 horas, estavam esperando mais de 2 horas para ser atendido. Isso ocasionou esta multa de mais de R$62 mil na Celesc, diante desses fatos, principalmente ali nas unidades do bairro Campinas. Em nota, é claro que nós ouvimos a Celesc para ver o que ela fala sobre isso, né? Tá aí na tela para você. Ela esclarece que já apresentou a resposta formal ao Procon de São José, dentro do prazo legal, diz que a empresa reforça a atual transparência com compromisso na melhoria contínua e está já aplicando medidas para mitigar os efeitos, né, desta implantação do novo sistema. Ou seja, reforço de pessoal na contratação, atendimento descentralizado, implantação de vídeo atendimento, ajustes técnicos no sistema, campanhas informativas e priorização no atendimento presencial para casos urgentes. Porque, como disse, este atendimento era um dos principais problemas que estavam acontecendo nesta demora, não só das pessoas que estavam ali comuns, né, sem questão especial, mas nesses prioritários, os grupos prioritários que estavam aguardando 2 horas ou mais para o atendimento. Notificação feita, multa aplicada, mais de R$62 mil e que sirva de exemplo, não só para a Celesc, mas para tantos outros serviços públicos, principalmente e privados, que passam da conta nessa espera para os clientes que ficam lá mais de 2, 3 horas aguardando. Fernando, multa aplicada, a Celesc já informou que vai melhorar, agora cabe a gente aguardar. Volto aí com você. Legal, Thiago, muito obrigado pela informação, viu? Inaugurou hoje mais uma loja do Combo Atacadista na cidade de Forquilinha, no sul do estado. Vamos chamar a Manu, Fernando? Ela tem todos os detalhes, acompanhou esta inauguração, nova, importante loja, geração de empregos e, claro, facilidades para quem vai ao mercado. Bora lá, Emanuela! Oi, Fernando. Oi, Maria. Exatamente, a gente está acompanhando, né, essas inaugurações de atacarejos cada vez mais e dessa vez Forquilinha recebeu mais uma unidade do Combo Atacadista. A gente teve hoje de manhã para conferir, inclusive agora a gente vai ouvir uma fala do Osni Giassi, justamente falando da região estratégica e também desse novo estilo de atacarejo que une aí as vendas em maior quantidade e menor quantidade também. Vamos acompanhar. Há um tempo atrás nós vínhamos estudando sobre a cidade de Forquilinha e região. E realmente nós estamos vendo
já percebemos lá atrás que é uma região em franco desenvolvimento populacional e econômico. Nós, quando iniciamos, com 8.000 SKUs, 8.000 itens, e hoje nós estendemos para 12.000 itens, então está muito perto do varejo também. Então, essa rede que tem origem aqui no sul do estado e hoje também se espalhou, né? Essa rede se espalhou para outras cidades e outras regiões aqui de Santa Catarina também. Além disso, além do próprio mercado também, esse tipo de empreendimento traz outras empresas junto. Então, acaba sendo um centro comercial que acaba gerando empregos também. A gente vai ouvir sobre isso com a Alane de Costa, que é a coordenadora de marketing. Sempre procuramos trazer também alguns serviços para a população junto. Como aqui hoje estamos instalando serviços também junto, salão de beleza, farmácia, lojas de produtos e serviços. Então, para concentrar isso também, para ser um ponto de apoio para a população aqui da região. Então foi um local bem estratégico e acabou gerando só essa nova loja, mais de 145 empregos, fora as outras lojas, né, que vão sendo anexas ali ao local, ao empreendimento também, algo bem comemorado para a região, uma região estratégica de Forquilinha, e também atende aí outros bairros aqui de Criciúma que são mais retirados do centro e as cidades vizinhas também. Volto com vocês aí no estúdio. Legal, Manu. Obrigado pela informação, direto do Sul. Mais um importante estabelecimento comercial lá no Sul, em Forquilinha, nossa querida Forquilinha. Obrigado, viu? Por hoje era isso, Maria, toda a equipe aqui, muito obrigado pela parceria. Amanhã a gente chega 11 da manhã ao vivo para fechar a semana. Será um dia importante. Um abraço, cuide-se e até lá. Fernando, hoje o A Tarde é Nossa especial de comidas e cultura italiana, que eu sei que você entende muito lá de Uruçanga, né? Um pouquinho. Então. Eu quero convidar todo mundo, porque eu sei que tem muito catarinense que gosta desse assunto. Então, bora pra Tarde Nossa, bora lá. Cuide-se!